Olá, gente. Vamos iniciar mais um Arte Militância. E hoje, assim, como nós vamos conversar com uma artista das cores, eu vim mais colorido. E brincando aqui com o Vlamir de Souza, diz como é um artista das áreas, né, plásticas, faça uma tela aí diferente para mim. Não sei o que, não sei o que. Eu disse para mim, só porque tu trouxe o esboço do cara, tu não quer mudar o caminho do desenho. Eu falei, não, isso aqui já vem já vem em branco. Então, para comprovar que o Vlamir pinta mesmo, na hora, a gente vai mostrar aí o esboço sem nada aí, ó. Tá vendo, Danilo? Mas deve ser até aquela técnica que o cara bota no óleo assim, que só ele vê, né? Que vai botando a tinta, aquela técnica de espião, né? É possível. Tem como é a técnica aí? É possível. É possível. Tá ali o contorno, só que ninguém vê, né? Nesses momentos atuais, em termos de tecnologia, tudo é possível. Aí, Vlamir. Gente, mais uma vez, muito obrigado a presença. Eu tenho aqui hoje Danilo, fazendo a parte técnica do nosso programa. Vlamir de Souza, que desde o início está conosco aí. Eu estava brincando com ele, que vai fazer uma tela aqui de presente para o nosso entrevistado, que eu tenho muita felicidade de estar com ele aqui, porque é um amigo de longas datas, não só da área artística, mas também geográfica, porque foi meu amigo no Zé Walter, muitos anos, né? Eu estou falando de Sebastião de Paula. Tá aí, Sebastião de Paula. Olá, Pingo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado estar aqui no programa Arte e Militância, né? Agradecendo também a TV PT Ceará. Estamos aqui, vamos conversar, bater um papo, é um prazer enorme lhe reencontrar. Toda vida que nos reencontramos é sempre uma coisa realmente muito boa, muito bom rever os amigos, né? E você também, né, que é um grande músico, e aí, melhor ainda. Sebastião, é um prazer, cara. Eu hoje, né, lendo um pouco sobre você, a gente às vezes vai conhecendo as pessoas, mas a gente não sabe a história das pessoas, né? Então esse programa é muito focado na história de vida, porque, inclusive, a nível de registro também, quando você vai pesquisar, a biografia já começa com a produção artística, com a produção acadêmica, não tem esse momento ali que é importante, que é o momento da formação, o momento exatamente onde você vai se constituindo enquanto pessoa, com seus familiares. E aí você nasceu em 61 em Morada Nova, né? Exatamente. É um município de Morada Nova, não especificamente na cidade, Duas Lagoinhas, ou os Bastiões, porque meu avô era aqueles homens do interior que não tinham dinheiro, mas tinha terra, né? Que antigamente os homens do interior, a terra era que tinha valor, né? E o nome dele era José Sebastião, e por conta como ele tinha muitas terras, então o nome ficou Os Bastiões. Ah, o nome do lugar. O nome do lugar. O lugarejo foi rebatizado de Os Bastiões. E fica então, a quantos quilômetros da sede ali de Morada Nova? 150 quilômetros aproximadamente. É longe, né? Então, fica mais próximo de sede de outro município? Sim, fica mais próximo de Cristais, que é ali já perto da BR-116. Né? Cristais é dividido por 4 municípios, é um lugarejo que nunca vai para lugar nenhum, porque lá se encontram Ocara, Beberibe, Cascavel e Morada Nova. E ninguém toma de conta. Os políticos só vão lá na época dos votos. É na BR-116? Depois do Boqueirão? Antes do Boqueirão. Quem vai daqui para lá é antes, de lá para cá é depois. É perto ali daquele posto, exatamente. Da entrada naquele... A entrada de Morada Nova. Entrada de Quixadá. Não. Depois da entrada de Quixadá. Depois de Quixadá, muito mais na frente. Né? Quem vai sentido Aracati. Né? Eu acho que eu sei, tem uma igrejinha. Exatamente, tem uma igrejinha. Legal. Então você nasceu lá onde hoje se chamam Bastiões. E como é que era seu pai, sua mãe, os nomes deles, o que eles faziam? Bom, meu pai se chamava Custódio Sebastião de Paula, era cantador de viola, repentista, né? Não era muito chegado a trabalhar na roça, gostava da cantoria. Minha mãe está viva, 100 anos, Dona Rosa, fez agora... Só ali, Vlamir, que beleza, pois né? 100 anos. Embora não esteja mais lúcida, né? Mas está viva, continua lá, morando no José Walter ainda. Olha que coisa linda. 100 anos é uma dádiva, né? Foi agora no dia 21 de abril, completou 100 anos. Que maravilha. Pois então... Você nasceu lá, é sua mãe, o seu pai, o seu avô, dono dessas terras, ele era também vinculado às artes? Ou era só... Não. Eu não cheguei a conhecê-lo. Né? Eu sei. Só conhecia a minha avó, que era a esposa dele, que era a dona Nenê Mateus, que era bisneta de índia. Ela era filha de índia com branco. Lá, né? A minha bisavó, que era índia mesmo, né? Lá no Amazonas. Aí não sei o que foi que houve por lá, que a minha avó veio para o Ceará. Talvez seu avô tenha ido, alguém da sua família, na ida naquela campanha das borrachas e tal, no final do século, início do século. O meu bisavô, né, que na realidade era português.
Ah, Aí teve lá essa filha com uma indígena, né? E aí minha avó veio embora para o Ceará. Aí, mas eu não conheci meu avô, conheci só minha avó, que também faleceu aos 92 anos. Indígena, essa indígena. Meio indígena, Meio né? indígena, né? Porque já era. Como era o nome dela? Era a dona Nenê Mateus. Dona Mateus lá. Então você nasceu lá e seu pai era cantador de profissão, viajava, tocando Sim, viola. cantador de profissão, ganhava vida cantando. Era ali com a O nome violinha. artístico dele era Custódio, Custódio o seu quê? Custódio. Custódio Sebastião. Custódio Sebastião, né? Exatamente. O Sebastião é sobrenome, não é nome próprio. Sobrenome. Custódio Sebastião. É. E sua mãe, o nome dela? Dona Rosa. Dona Rosa o quê? Sebastião. Rosa Saraiva. Rosa Saraiva, né? É. E aí você nasceu lá, quantos irmãos você? Somos 5, né? 3 homens e 2 mulheres. Eu sou o mais novo, né, da família. 2 mulheres nasceram primeiro. Inclusive tem uma data bem curiosa, uma do dia 30 de dezembro, a outra do dia 31, de anos diferentes. Né? Festa não falta no final do ano, né? A emenda. E aí tenho meus 2 irmãos mais velhos. Né? Passou 2 anos, né, de um intervalo de 1 ano, na realidade, entre o meu irmão mais velho e a minha irmã. E aí nasce o meu outro irmão em seguida, e passaram mais 4 anos para que eu nascesse. Ah, você é o caçula. Como se diz no interior, o fim da rama. O fim da rama, né? Não sei o que do tacho, né? Também tem Rapa do tacho, raspa do tacho. Rapa do tacho. Aí você nasceu lá e sua infância foi toda lá nessa localidade? Como é que foi sua infância lá? Sim, aquela infância de menino do interior, né? A gente jogar bola era pouco, mas pescando, tomando banho de rio, colhendo frutas, comendo. Pronto, esse era o meu pai, o seu Custódio Sebastião de Paula, aí, com a sua viola. Isso é uma foto desenho ou é uma foto? Não, cara, isso é uma foto na época que tanto a máquina era ruim quanto o fotógrafo, que era meu cunhado, que mora lá no José Walter ainda, que é fotógrafo lá, que é o Francisco, que eu brinco com ele. Ele também é artista visual, ele pinta. Mas isso é no sertão ainda. Isso é no sertão. Ele lá no sertão. Isso é uma foto rara, né? Porque a época não tinha muito, principalmente onde nós morávamos, que era bem afastado. Custódio Sebastião. Fazia dupla com quem? Tu lembra? Com quem? Ele cantava com todo mundo, viajava para todo lugar. Teve um professor, não sei se tu chegou a conhecê-lo, não sei nem se ainda está vivo ainda, que era um professor da UES, que era cantador. Doutor Antônio Ferreira. Chegou a cantar com ele. Eu sei, Ferreirinha, né? Roque Machado, que era um senhor lá da Ocara, que era famoso lá, e tantos outros. Teve uma época que na nossa casa teve de pernoitar 12 duplas de cantadores. O pessoal ia ficando. E aí cantava, tocava. Fazia as cantorias e ficando ficava pedacinho. todo mundo e tal. Arranchava, né? Se arranchava lá. E tem foto da sua mãe aí? Tá aí. Tem. Olha aí, Dona Rosa, que maravilha, 100 anos, né? Exatamente. Isso é lá no Zé Walter. Exatamente, ainda mora lá no José Walter. Glorioso Zé Walter. É o Made in Zé Dos nossos amigos Edivando, e aí vai. Exatamente. muitos colegas, né? O Roberto, estava vendo? Eles estão com um movimento musical lá, né? O pessoal está fazendo um movimento bacana no Zé Walter, Regina Carla. Inclusive o Roberto, né, é o apresentador. É o Silvio Santos lá do Zé Walter. Tem o Roberto, tem o Cadinho, não, o Zé Walter é o celeiro dos meus amigos. Cara, aí você estudava na roça ou não? Pingo, a minha história de estudo é bem curiosa. Como eu morava distante, né, da sede, não tinha curso de alfabetização. Então eu fui para a escola com 9 anos de idade, e eu aprendi a ler. Minha irmã mais velha, ela foi um pouco à escola enquanto pôde. Isso aí é o quê? Isso era a casa onde a gente morava. Isso é uma pintura do meu cunhado. Viu, Vlamir? Você está vendo aí, o meu cunhado, ele pinta também, então era fiel. Só aquela árvore lá, que era um cajueiro, que ele não retratou fielmente, mas a estrutura da casa é essa. Essa casa não existe mais, o meu irmão comprou esse terreno, meu irmão mais velho, nós vendemos, viemos embora para cá, e ele reformou porque ela já estava quase caindo. Então isso é um registro Cumieira, né? Cumieira alta, né? Aí dá para perceber que exatamente. Aquela cumieira antiga de cumieira alta, né? Exatamente. 2 quedas d'água. Pois é. Aí minha irmã, sim, voluntariamente, ela ensinava adultos à noite, né? O pessoal da roça que não tinha, eram analfabetos, queriam aprender pelo menos a escrever o seu nome. Então ela ensinava.
E eu não tinha o que fazer, então eu ficava perto da mesa vendo aquilo ali, e nessa brincadeira eu aprendi a ler e escrever. Quando eu fui para a escola, eu já tinha 9 anos e já cheguei sabendo ler e escrever. Já fui para o primeiro ano. Mas a escola já era na sede. A escola não, a escola lá perto. Porque 100 quilômetros não dá para ir para... Exatamente, difícil, não. né? Mas a gente ia a pé, eram uns 6 a 7 quilômetros, eu acho que a gente ia para a O escola. distritozinho. A famosa Madrinha Ana, que está viva ainda, viu? A minha primeira professora oficial. Caramba, o povo lá é longevo, né? Pois é verdade. Aí, nós estudamos primeiro, segundo e terceira série. Não tinha quarta série, só tinha até a terceira. Então, minha professora era uma pessoa genial. Era não que ainda está viva, não é. Então, ela fez algo que ela, de uma certa forma, ela não podia, oficialmente, mas ela manteve os alunos lá. Então, ela ensinava. Nós estudávamos com o livro da quarta e quinta série sem ter. Só não pudemos oficialmente registrar isso, mas a gente não parou de estudar. Sim, fazia a série, mas não era oficial. Não era oficial porque não tinha. Ela só podia fazer até o terceiro lá. Exatamente. Aí o São João do Aruaru, que era o lugar mais perto onde tinha quarta série, eram 18, 20 quilômetros, não tinha transporte, então não dava para ir. Né? Aí então ficou assim. E quando chega no ano de 94, o meu pai adoece, né? 70? 74, que 94. 74. Você com 13 anos. Meu pai adoeceu e levamos para tudo que era médico, vai acima e vai abaixo, né? E melhorava, piorava e tal. Veio a falecer em 75. Meu pai não era um cara da roça, assim, ele morava na roça, mas não gostava de trabalhar. Ele era catador, era artista, né? Mas nesse ano de 74, que foi um dos maiores invernos que até hoje eu presenciei, né, não sei se você lembra, de todo lugar, pelo menos no interior, era fartura, muito peixe. Você saía de casa para pescar, podia deixar a panela no fogo, que sabia que ia trazer o peixe. Né? E o papai resolveu fazer muitos roçados, né? Muita plantação. Aí ele adoece, porque ele viajava, ele ganhava o dinheiro e pagava junto com meus 2 irmãos, porque tinha um outro detalhe, meus irmãos estudaram pouco, por quê? Porque no período do inverno, como aqui a gente, né, determina aqui no Nordeste, né, que é o período da chuva, eles trabalhavam na roça. Que é verão, né? A estação de verão, janeiro, fevereiro. Trabalhavam na roça, aí quando acabava a chuva, aí iam estudar. Se estudavam de 6 em 6 meses, nunca terminavam nada. Eu, como era mais novo, então eu continuei estudando, né? Mas aí o papai adoece. Pai adoeceu também em função dessa coisa da roça que ele foi fazer, que não tinha... Não. Foi uma coisa... Ele faleceu com câncer na cabeça, um tumor na cabeça. Né? Bem novo ainda, 46 anos de idade. Então, ele viajava, ganhava o dinheiro, pagava os trabalhadores para ajudar os meus irmãos, né, na roça. Ele não pôde mais viajar, então faltou dinheiro. Né? Aí ninguém tinha mais como pagar os trabalhadores. Então eu deixei de estudar em 74 e trabalhei 1 ano na roça ainda, como se diz no interior, puxando cobra para cima dos pés. Então você teve sua iniciação ali, 1 ano. Teve jeito. Aí ele ajudar a família. Né? Ele falece em 75, né? Em dezembro, 12 de dezembro de 75. E a mamãe diz assim: olha, ninguém vai mais ficar aqui, não. Nós vamos embora. Vamos ficar fazendo o que aqui? Vocês querem ficar aqui? Não, ninguém quer. Então, viemos embora. Aí viemos diretamente para o José Valdo. Aí como é que foi para você, 13, 14 anos, né? Sair daquele lugar com sua mãe, seus irmãos, vieram só vocês, sua mãe... Todos nós. Os 6. Viemos os 6. 6 por 1. Viemos. Mas nós levamos muita sorte também nessa trajetória. Só trabalhava o meu irmão nessa época, que já tinha vindo a Fortaleza antes, e minha irmã conseguiu um trabalho, mas trabalhos de pouca remuneração, né, porque não tinha muita formação. Mas nós tínhamos uma família muito amiga nossa, que nos emprestou a casa. Nós tivemos 2 anos de moradia sem pagar aluguel. Lá no Zé Walter. Qual era a rua lá que você morava lá? Só você chegou? Inicialmente nós moramos na 86, que era lá na segunda etapa, vizinho Pedro Boca Rica. Tive o privilégio de conviver com o mestre Pedro Boca Rica.
Eu ia Era lá. descendo ali, perto da F, perto exatamente. da E, né? Da E. Exatamente. Ali, entre a E e a N ali, onde é aquele comércio, o lado mais comercial. Que ele Não, morava era a ali. rua 81, agora que eu me lembro exatamente. Mas porque ele morava na avenida, né? Ele De morava na frente avenida. E a campo. gente morava na rua. Ele morava aqui na esquina da 81 com... 81 com E. Aí eu ia muito. Ele gostava muito de futebol. Ele tinha um time de futebol. Até que jogava razoavelmente. Eu jogava no time dele. No time do Pedro. Pedro Bocarreco. Eu era titular no time do Pedro. Quem não sabe, Pedro Bocarreco veio de Ocara, foi um grande bonequeiro, mestre de boi, um grande aboiador, um grande artista, um artista de uma dimensão bem talentosíssimo, né? Aí você veio morar na 81. 81. Aí quando eu estava sem ter o que fazer, né? Aí eu ia lá ver ele trabalhar, fazendo as talhas, os bonecos, ele gostava muito de conversar. Eu conhecia meu pai, né? Porque ele era de Ocara, e ele era muito amigo do Roque Machado, que também era de Ocara, e ele conhecia o papai. Olha, cara, então você, de alguma forma ali, o Pedro lhe inspira de ali com aquelas gravuras, porque ele talhava, os bonecos eram talhados na madeira, né? Exatamente. Todos Mas eu já desenhava lá no interior. A minha relação com a arte... Pois é, eu não perguntei porque eu achei que fosse algo... Como é que começou Não. Esse meu cunhado que pintou ali a casa, que nós mostrou a foto, ele pinta até hoje. Né? Pinta assim de forma esporádica, ele é fotógrafo. Está aposentado, era fotógrafo de foto 3x4, hoje em dia tem mais foto 3x4 praticamente, né? Então ele desenha, pinta, e ele começou a namorar minha irmã, porque ele é meu primo e meu cunhado, né? Então, a família lá de Casa das Mulheres tinha uma mania de casar com primo, papai, primo da mamãe, minhas duas irmãs casaram com 2 primos, os homens não. Isso é muito comum, era muito comum nessas comunidades rurais, né? Aí ele ia lá para casa namorar e eu ficava perturbando. Enquanto ele não fazia um desenho para mim copiar o desenho que ele fazia, eu não deixava ele namorar sossegado. Aí eu penso num cunhado chato. Chega assim, é o seguinte, um beijo, põe desenho aqui, uma casa aqui, depois deixa você beijar a minha irmã. Pois é, foi desse jeito. Ele foi o seu... Mas aí eu desenhava muito, eu gostava muito de desenhar jogador de futebol. Eu desenhava os times completos. Alguma coisa aí, não, né? Não, isso é coisa que eu não tenho. Gente, só para a gente se antecipar um pouco, no começo do programa eu não disse, mas o meu amigo Sebastião, ele é artista plástico em várias linguagens, mas especialista em gravuras, né? Hoje professor do IFCE, nessa área das artes, com várias disciplinas lá. E também é músico, compositor, fez licenciatura em música. Só para vocês exemplificar um pouco, para vocês, já que a gente começou com a história de vida, e vamos continuar nela, só para vocês verem um pouco o traço do Sebastião. Bota aí, Danilo, alguma dessas gravuras que o Sebastião enviou, só para vocês verem aqui a dimensão do trabalho do Sebastião, o detalhe, a cor, a criatividade. Olha aí. Aí vai passando, Danilo. Isso aí... Essa série aí é a série dos animais, né? Exatamente. Do bestiário, olha aí, Vlamir. Essa série aí eu fui toda desenvolvida no Museu da Universidade, quando eu fui estudar a gravura lá com o professor Eduardo Isso você Eloy. fez essa matriz em que material? Isso é Duratex. Essas matrizes aí eu não tenho mais, o cupim comeu quase tudo. Volta um pouco para cima, Danilo, por favor, lá em cima. Quer dizer que você não fazia na madeira, né? Não, eu tenho gravuras de madeira, mas eu trabalho pouco em madeira, por uma razão muito simples. Não sei se você já ouviu falar de um grande artista pernambucano, que infelizmente já faleceu, chamado Gilvan Samico. O Samico, eu me dava muito bem com ele, e ele dizia assim para mim, e ele era muito tradicionalista, ele era um grande mestre da gravura, né? E ele dizia assim para mim, mas Sebastião, a terra com tanta madeira, a Maria Bonomi também, que é uma grande gravadora brasileira, lá de São Paulo, ela também reclama um pouco. Até recentemente eu estava vendo umas cartas que ela mandou para mim, na época das cartas, né? Sim. E ela dizendo, como é que você, Sebastião, esse negócio de ficar gravando em materiais que não são madeira, não sei o quê. E ele também me perguntava, aí eu dizia para ele, não, Samica, é porque eu não gosto da interferência da fibra da madeira no meu trabalho, eu gosto de criar minhas texturas. Aí disse, bom, se for assim, então tá tudo certo. Entendi, porque a madeira quando você faz na madeira, passa um pouco também a textura da madeira, né? Se a madeira, quanto mais aberta for a fibra, vai interferir. Então, às vezes vai aparecer coisas que você não quer que apareça. Eu pensei que você ia contar uma história, você falou de tradicionalista, pensei que você ia contar uma história parecida que eu vivi com Pedro Boca Rica, porque, na realidade,
eu aprendi muito com os mestres, principalmente com Pedro Boca Rica, e aprendi muito também com o mestre Juca do Balaio e tal, porque as pessoas que não convivem com esses mestres têm uma visão assim muito estática do pensamento dessas pessoas, muito... eu vou usar o termo folclorista, às vezes nem gosto, mas é um termo, como o folclore é uma ciência que defende que as coisas são mais estáticas e que tem que ser passado de geração em geração, daquele mesmo jeito e tal, não no sentido pejorativo, mas como enquanto concepção mesmo. Então, muita gente pensa que o mestre tem essa visão, né? Uhum. E aí, convendo com o Pedro Boca Rica, tem 2 episódios que me marcaram muito, que era o seguinte, a gente resolveu montar um boi aqui, um boi aqui no DCE, o grupo Grita, ou Grapo. Eu fazia parte musical. Ê, meu boi do Maranhão, quando eu cantava meu mansinho vinha, vou cantar maçarandinha, meu mansinho vá meu boi tungão. Isso é dele, eu aprendi. O boi tungão Ê, boi do Maioral, quando eu cantava meu mansinho vinha, vou cantar maçarandinha, meu mansinho vá meu boi tungão. Ê, aí... Tudo bem, aí a gente foi fazer, aí o Pedro disse assim, vamos comprar as roupas, né? Rejane, Ousa de Barroso, essa galera aí. Ah. Aí o Pedro disse assim, eu trouxe aqui um tecido, viu, Vladimir? Trouxe aqui o tecido do boi, do reisado, como é pra ser. Esse aqui é o tradicional, esse aqui é o tecido, um pedacinho desse tamanho aqui, uma textura. Aí a Rejane, não se preocupe não, Pedro, nós vamos atrás, vamos comprar um igualzinho. Na tua cara. E não existia mais esse tecido, né? Aí o pessoal procurou o dia todo, aí comprou outro totalmente diferente, não tinha nada a ver com o que o Pedro trazia. Aí, vamos entregar para o Pedro, né? Cheio de dedo, né? Não, Pedro, é porque é o seguinte, o tecido não tinha mais, nós procuramos na esplanada, nas lojas todas, mas aí nós achamos esse aqui, tal, não sei o quê. Aí ele olhou assim. Esse é que é o tecido tradicional do reisado, do boi. Aí, da outra coisa, foi a mesma dança, né? Aí vamos dançar assim, ninguém sabia dançar direito, o DC é pequeno, não dava para fazer os passos. Aí o negado inventou outra coisa, ele deixou 2 semanas lá sem ir, a gente inventou outro passo, com base no que ele tinha dito, mas... Aí, no dia que ele chegou lá para a direção do boi, né, para fazer a direção, aí a turma cheia de... Pedro, é o seguinte, porque aquela dança, a gente não sei o quê, mas a gente fez essa dança aqui, olha aqui e tal, não sei o quê. Aí ele começou a cantar, a gente começou a dançar, ele disse, essa que é a dança boa do... Então, quer dizer, não, é como o Juca do Balai, que eu botei os bonecões do Omar e com medo de dizer que a gente ia botar os bonecões do Maracatu, no último dia disse, ó, tem esses bonecões, o mestre Juca disse assim, rapaz, meu sonho era ver esses bonecões no Maracatu. Quer dizer, não tinha essa visão assim, que tinha que ser só na madeira, que se não for na madeira não é, né? Então eu me lembrei disso, porque eu pensei que você fosse entrar por esse... Não, esse mas lema. o Samico tinha essa predileção. Ele era muito metódico, ele imprimia a colher, as impressões Como o dele. Borges também, Borges, os meninos ali de Juazeiro, como é o nome? O Stênio Diniz. Franco Orli, Stênio Diniz, José Lourenço. Tem uma geração mais nova também, que eu não me lembro, mas a moçada... Tem também aquele senhor que é lá da Universidade do Cariri, que acho que já está aposentado. Eu sei qual é, um grande... Me foge o nome dele agora, que ele tem até um filho também. Inclusive, mas a gente vai nominá-los de xilogravuristas, né? Sim. E você gravurista, porque aí a matéria-prima... Pois é. Bom, no caso, aí, entrando de novo, voltando de novo a... O mestre Boca Rica? Esse aqui é o material. Exatamente. Voltando exatamente à tradição, realmente, tradicionalmente, se usa o termo estilogravura para a gravura em madeira. As outras... tinha um grande gravador brasileiro que, infelizmente, já faleceu, que era o Arthur Luiz Pisa, lá em São Paulo, que ele dizia que você deveria nominar a gravura pelo material. Por exemplo, a gravura em metal é porque é feita em metal. Então, aí eu passei a usar, por exemplo, hoje eu uso MDF. Né, eu gosto de trabalhar no MDF. Então, eu estou nominando MDF gravura. Porque seguindo a linha de raciocínio. A linha do mestre lá, do grande mestre, então... legal, ótimo. Tem gente que faz até no isopor, né? Exatamente. Que faz no isopor. Isopor a gente usa muito, principalmente para fazer experiências com crianças. Oficina, né? Essas coisas. Né? Porque não vai... Olha aí, Vladimir, olha aí, que loucura. Isso aí já é um desenho, isso é uma série nova que eu tenho feito agora. Isso é desenho? Que material de desenho que você usa? Rapaz, tudo é lápis de cor. São lápis. Sebastião, então vamos voltar aqui para a sua história de vida. Aí você chega no Zé Valdo, vai morar na 81, com 14, 15 anos, e vai estudar onde?
Aí fui estudar na escola Sinop Pinheiro. Aí lá vem a história, né? Eu com medo, né? As pessoas diziam, não, em Fortaleza o ensino é muito avançado e tal, o que vocês estudaram aqui, né? É uma coisa ultrapassada, não sei o quê, né? Esse papo, né? Dessas histórias que tem. Sim. Aí eu com medo, quando cheguei em Fortaleza, fui atrás de me matricular de novo na terceira série. Eu já tinha feito oficialmente. Estudado até a quinta, né? Eu tinha feito oficialmente a terceira série. Por sorte, eu não encontrei vaga. Aí só encontrei na quarta série. Aí falei para a mamãe, ó, só tem na quarta série. Agora, se eu não passar... Aí, mas não, foi tranquilo. Eu tinha estudado, minha professora era uma excelente professora. Pronto, aí depois terminei e fui para o Polivalente. Era tipo de colégio privado, público? Como era esse colégio lá? Era um colégio particular. Era da irmã do Antônio Moraes, do deputado Antônio Moraes. Sei. Aí como é que era? Margarida Moraes. Você trabalhava para quem Não, ajudava lá, nessa sua época, mãe? Eu andei pegando uns trabalhos, né, ainda andei trabalhando, lixando geladeira e carro. Lá no Zé Valdo. Lá no Zé Valdo, na oficina lá, mas o cara pagava mal pra caramba. E era ruim, a gente engolia a poeira. Não, eu vou sair desse negócio. Tentei ser vendedor, Lá no Zé Valdo. fiz quase tudo. Cheguei a trabalhar também de servente pedreiro, viu, companheiro? Lá no Zé Valdo. Eu digo muitos meus alunos, às vezes os alunos, rapaz, uma vida maravilhosa que tem, e reclamando, chorando, eu digo, ó, não, professor, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu digo, pois deixa eu lhe contar uma historinha aqui. Quando eu estudava fazendo o 2º grau, eu trabalhei quase um ano de servente pedreiro. E nunca deixei de ir para a escola um dia. Foi fazer o 2º grau aonde, quando você terminou? Eu fui fazer a época do 1º grau, que se chamava no Polivalente. Estudei, você estudava lá. Você estudou de que ano no Polivalente? Eu entrei no Polivalente em 77. 77. Em que série? Na quinta? Exatamente. Então você era um ano na minha frente, porque eu fiz... Mas eu estava à noite. Ah, 77. Não, eu já estava saindo. Eu fiz 74 a 78. Engraçado. Sou da turma do Edvando, de 74 a 78. Lembra da dona Isabel? Sei. Ela vivia me chamando de pingo. Ela me confundia contigo, não sei porquê. Tu era danado? Isabel. Tu andava sendo suspenso lá também? Tu foi suspenso, não? Não, nunca fui. Eu era razoavelmente tranquilo. Eu vim botar boneco aqui na frente, aqui, quando eu vim estudar música aí em frente. Foi que eu vim virar moleque, foi aí. Dona Isabel tem um filho que é músico, né? Que gosta de tocar. É o Tadeu? Tadeu. Tem o nome artístico dele, é diferente. Ele já foi meu aluno ainda. Quando eu voltei a ensinar lá. Depois eu voltei a ser professor, tanto no Polivalente, aí depois eu fui fazer o 2º grau no Otávio de Farias. Também lá no Zé Valdo. Exatamente. E participava. O que você fazia na sua adolescência, além de trabalhar esses trabalhos esporádicos que você fez? O que você fazia no Zé Valdo? Bom, aí... Que é 80, né? De 75 a 82, cara, por exemplo. Assim, eu teve uma época que eu dei um certo tempo nas artes visuais. Ficou por ali. Mas aí acontece um fato interessante, que meu cunhado vai estudar no CSU. Apareceu lá o Dante Diniz, acho que você chegou a conhecê-lo. O Dante Diniz, um artista mineiro, né, que veio embora para Fortaleza, e ele foi dar aula de artes visuais lá no CSU do José Walter. E quando eu vou estudar no Otávio de Farias, tinha um professor lá, Auriberto Cavalcante. Não sei se você já ouviu falar dele. Tem um negócio do Grupo Chocalho que ele tinha. Eu sei quem é, Auriberto. Pois é. Então, o Auriberto... da área de literatura, né? Tinha um Grupo Chocalho de literatura. Sei quem é Auriberto, meu amigo. Ele foi um animador cultural e tal, foi meu professor. E ele organizou... Nós começamos a fazer um movimento de... Não sei se é o teu bichinho, tem um negócio... Não é meu, não. É o quê? É o quê? O meu celular... Eu pensando que era o celular. Pois é. Não, o meu celular está tudo no silencioso. Eu conheço, um grande agitador da revista Chocalho, do jornal Chocalho, do Chocalho. Então, nós fizemos, juntamente com ele, um primeiro... Não, primeiro teve a professora Loinha, que era lá, que começou a dar aula de... era educação artística, e chamou a gente para fazer uns 10 anos de sábado, e fez uma exposição misturada, aquela coisa de escola, feira, tudo misturado, comida, tudo. Então foi a primeira exposição que eu participei. Você começou a fazer os desenhos. Desenhava o quê nessa época? Rapaz, era a época do surrealismo, aquela coisa da mão arrancando a árvore, coração, aquela coisa toda, que o surrealismo teve muito em voga no Nordeste na década de 70, né? Então a gente fez primeiro isso.
Aí depois eu conheci o Cícero, que estudava comigo, que estudava com o Dante. Aí ele me convidou, vamos lá, Nano. Aí eu fui, aí levei meus desenhos para o Dante ver. Aí o Dante disse, Sebastião, vai pintar esses teus desenhos, cara, isso como pintura fica melhor. Eu não me tornei aluno dele, mas eu frequentava mais lá do que os alunos mesmo que eram matriculados. Lembrando que o CSU era um centro comunitário, né, que existia no Zé Walter, hoje é um CUCA. Exatamente. E que tinham cursos de artes, tinham práticas de tudo. esportes, né, tinham teatro. Os Shows. meus primeiros shows se dão lá em 81, aqueles shows coletivos. Não sei se você participava daqueles shows ali. Não, eu participava como plateia. Eu ia assistir, vi muitas vezes você cantando foi lá. um show, reencontro, show, massa show. Era, Ambos de 81. Eu marco o início da minha carreira a partir daqueles shows ali, de 81. Tinha também a turma do Cangalha, que era Eram os escangalhados. Escangalhados. Cheguei a fazer parte um pouco dos escangalhados. Era o Clodoaldo, o Cangalha. Cangalha. Nós ali inspirávamos no... Só que era de forma muito aleatória, né? No Hermeto Pascoal, então tinha aquela coisa de tocar o búzio, de fazer zoada com lata e tal. Mas aí eu comecei a conhecer os meninos, o Rogério, o Nonato, não sei o que, e outros colegas. Eu me lembro né? do Nonato, agora eu me lembro do Nonato Natureza. Natureza, meu parceiro em Gerações, Pois aquela é. música Gerações, antigona. Por onde anda ele? Rapaz, o Nonato Natureza, ele partiu há uns 2 meses atrás, 3 meses. Que pena. Você sabe que ele teve um problema de esquizofrenia, né? Perdeu um pouco... Não. Desde jovem, ele começou a perder a relação direta com a realidade. Saiu daqui ele de já Fortaleza. era assim, uma figura que... Né, não mas era... aos 20 anos ele começou a se apartar dessa realidade. Migrou para o Cariri. Viveu lá os últimos, se eu não me engano, 30 anos lá. Quer dizer, virou andarilho um pouco, a família um pouco também adoentada, foi para lá. E recentemente Ricardo, meu amigo Ricardo, que sempre assiste o programa, me avisou que ele tinha partido num domingo. Problema lá, né, e tal. Então éramos essa turma. Então você ia para os sons também, para as tertúlias? Eu ia assistir, eu estava lá na plateia. Ia para as tertúlias também, para o som do... Tertúlia, tudo. Ali a tertúlia era um grande... Você morava perto do Edson, ali do som do Edson, né? Morava, ali na Avenida J, ali perto da F. Eu ia muito. Lá. Mas tinha os centrinhos, tinha o centrinho da N, tinha o centrinho da D, o centrinho da J. Então você se forma ali no Zé Walter, sua adolescência, início da fase adulta no Zé Walter. 14 anos ali, eu cheguei... Até os 20 anos, fica ali. Exatamente. Cultura do Zé Walter mesmo. Exatamente. Aí começo essa história com o Dante Diniz, a gente começa... Sim, aí nesse período lá do Otávio de Farias, o Jorge Luiz, que depois veio fazer parte do Grupo Fratura Esporte, que também era 6 lá do José Walter. Vamos fazer um capítulo sobre o Fatura. Pois é. E o Jorge foi casado com a filha do Pedro Bocarreca, a Sônia. A Sônia. Que infelizmente também já faleceu. Foi, né? Sônia, eu me lembro. Então, depois desse movimento lá com o Heriberto Cavalcante, nós demos continuidade aos sábados. A gente tinha obrigatoriamente que levar qualquer coisa de arte. Nós criamos um grupo. Né? Então, era o Jorge, a Sônia, o Carlitos. Lembra do Carlitos, que também infelizmente já faleceu? Então nós íamos, então a gente levava poesia. Carlitos era uma figura tão amável, né? Ali sempre um pouco do jeito dele, né? Tinha uma pintura bem diferenciada, pintava em porta de Kelso geladeira. também. Kelso. Pois é, mas eu não convivia com o Kelso lá no José Walter. Eu vim conviver depois, na época do Fratura Esporte. Nesse período eu não conheci o Kelso. Mas ele não foi do Fatura também. Não, ele foi. Eu só vim conhecê-lo a partir do Fratura. Fatura, porque eram 6, eram 5 ou 6. Eram 6. Então, Mas aí tudo bem. Aí você termina o 2º grau ali no Otávio de Farias, que ano? Eu terminei em 83. 83. Então você terminou ali no Zé Walter, fazendo alguns trabalhos, pintando, assim, né, mas não era nada ainda profissional, né? E resolve fazer vestibular, né? Como é que foi essa história aí do vestibular? Aí o vestibular, eu terminei o 2º grau, né? Escola pública. Eu disse, não, vou testar aqui para ver como é que estão meus conhecimentos. Aí vim lá na UES, não tinha artes visuais em Fortaleza na época. Esse é um motivo pelo qual vem a história da música na minha vida, né? Apesar de que eu achava que eu ia ser o Valdir Soriano, andava com violão para cima e para baixo. Né? Ainda participei de 2 shows ainda lá nos avós, na igreja. E você compõe muito bem, depois você vai tocar uma música sua aqui. Não, mas eu não sou de tocar assim em público, não. Isso era uma coisa que eu era maluco, né? Isso quem faz a parte musical aí é com o Carlinhos. Né? Carlinhos Crisóstomo, seu colega, professor. Exatamente. Aí eu
fui lá na UES. O único curso que tinha mais uma proximidade era arquitetura, mas totalmente fora do nosso universo. A arquitetura, até hoje, ainda era um curso para ricos. Então, nem pensar. Não tinha cota ainda, não tinha né? cota, não tinha... Era de curso elitista, nessa época a arquitetura era exatamente. elitista. E também, assim, né, a formação na escola pública para o vestibular não tinha. A gente tinha um curso técnico. Eu terminei o segundo grau em técnico, numa profissão lá em banco, que a gente ia no banco, chegava lá, os caras não sabiam o que era. Mas a gente estava lá. O MEC dava para gente, que era técnico do ensino bancário, né? Era técnico bancário, uma coisa assim. Você chegava lá, não tinha essa profissão no banco. Aí você só tinha as iniciais, né, de química, física, biologia, era só uma coisa inicial. Enquanto essas escolas privadas, a turma estudando, então se não é, quer dizer, havia uma inversão de valores, né, que na UFC entravam os ricos, né, e os pobres ficavam do lado de fora, porque a gente não tinha como concorrer. Então, era arquitetura, então nem pensar. Era que tinha mais proximidade com as artes visuais. Aí eu fui para a UES. Cheguei lá, não sabia nem o que tinha. Era como se chegar num restaurante e pedir o cardápio. Aí veio música. Pô, legal, eu vou me inscrever aqui. Nas artes, né? Meu pai era cantador. Pelo menos, né? Eu pego um pouco de violão. Eu tinha a intenção de que na música eu fosse estudar violão. Porque eu queria realmente aprender, né? Bom, me inscrevi, quando paguei, né? Tinha uma agência assim, do Beck lá dentro da UES, não sei se hoje não tem mais Beck. Quando eu cheguei lá com o recibo que eu paguei, que eu me inscrevi, a moça disse, mas tem um detalhe, esse curso aqui tem teste de aptidão. Eu sei. O que é isso? Não, você tem que fazer um teste. Se você não passar, você não faz o vestibular. Escolha outra coisa, porque nós não devolvemos o dinheiro, não. Aí eu me inscrevi em geografia, porque eu não sei nem porquê, porque eu adoro história. Aí me inscrevi em geografia. Vim fazer o teste aqui, aí em frente, aí no conservatório. Antigo conservatório, que parece que não está mais aí não, né? Não, saiu o antigo conservatório. Aqui a UES funcionava aí também. Exatamente. O curso quase todo eu fiz aí. Aí vim fazer o teste de aptidão, consegui passar em último lugar no teste de aptidão, e no vestibular passei em 8º lugar quando fiz. Aí pronto, aí fiz o curso, né? Foi muito interessante. Nessa época que você vem fazer o S, você começa... Como é que começa a produção de artes visuais, que você vai dialogar com o grupo aí, Fratura Exposta? Você já estava na música? Mais ou menos estava, pois sim. É, isso que eu queria saber. Estava. Concomitante. Foi concomitante. Como é que foi a criação desse grupo? Eu entrei para fazer... Eu terminei o curso de música em 89. Nós somos contemporâneos. Eu abandonei em 86. Em 89. Eu fiz de 82 a 86. Eu entrei em 84, 85, se não me engano. E o Fratura Exposta acontece em 85. Pois é, eu queria que você falasse, Danilo, vê se tu acha aí, ó, tu mandou uma matéria, né, sobre o Fratura Exposta. Eu mandei algumas, inclusive no portfólio, o primeiro que abre é o cartaz do Fratura Exposta. Pois é, aquele cartaz ali eu vi, bastante interessante. Mas eu queria que você me dissesse como é que foi esse encontro, reunir aqueles 6 artistas, o nome do grupo, o grupo, como é que se revelou, como é que vocês surgiram, um pouco, abrir um parênteses, porque para quem não sabe, o grupo Fratura Exposta, esse grupo formado, diga aí, conte aí quem eram os membros, como é que surgiu isso aí. Da esquerda para a direita, aí, Assis Castelo Branco, Cardoso, que hoje está no Zé Walter. O Cardoso está no Zé Walter. Não, o Cardoso não mora mais no Vila Zé Walter. Tem um que é fotógrafo, o Cardoso? Não, é o Castelo Branco. Castelo Branco, da esquerda, né, para a direita, na parte alta, né? Cardoso Júnior, aí no meio aí de boca aberta sou eu aí, e Kelson Teles, na parte de cima. Na parte de baixo, de óculos, aí Mário Sanders e Jorge Luiz. Bom, como é que se deu esse encontro? Esse aí é um cartaz de quê? De uma exposição? São cartazes de uma exposição na Arte Galeria da Dodora Guimarães, esposa do Servo do Esmeralda. Que nós fizemos. Sim, aí como é que surgiu? Diga aí. Bom, o Salão de Abril de 75, nós querendo participar, nunca tínhamos participado do Salão de Abril, porque teve uma época que tinha o Salão dos Novos e tinha acabado. O Salão dos Novos era para quem nunca tinha participado do Salão de Abril. Mas... Para quem não sabe, o Salão de Abril é um grande salão de artes plásticas aqui de Fortaleza. Mas o Salão dos Novos, ele ia, desaparecia, voltava, era assim. Nesse período não tinha. E nós
estávamos interessados em participar. O Dante e não tínhamos dinheiro, para variar, isso era uma grande novidade, mas não tínhamos dinheiro. E o Dante Diniz sugere, por que vocês não fazem uma festa no CSU e aí arrecada dinheiro e compra o material, né? E assim foi feito. Nós fizemos a festa no CSU, não tínhamos dinheiro para contratar banda, então foi com som mecânico mesmo, né? E foi muita gente lá e tal, e nós conseguimos dinheiro. Todos eram dos Revolta? Todos moravam. E vocês se reúnem a partir de quê? Quem é que dá a ideia, quem junta? O curso do Dante Diniz lá, que reunia as pessoas. Vocês eram alunos, todos aí eram os alunos lá. O Castelo Branco era aluno, o Kelso já conhecia, o Dante tinha estudado com ele, também aparecia lá. O Jorge já conhecia, era amigo, aparecia. E o Cardoso Júnior não era lá do José Valdo, chega, depois vai morar lá e também aparece por lá, começa. Então, foi o foco. E o Mário Santos também. E o Mário Santos estudava com o Dante. E aí vocês resolvem reunir e fundar o grupo? Aí o objetivo principal era arrecadar dinheiro para tentar participar do Salão de Abril. Arrecadamos o dinheiro, compramos o material, fizemos os trabalhos. Que era caneta, papel, tinta? Era tinta. Era tinta. Os meninos, o Jorge e o Kelson e o Cardoso, eles usavam também aquela tinta, olha, Vladimir, aquela que pintar portão. Eles usavam também aquela tinta, esmalte sintético, pronto, eles usavam. Nós não, eu usava o acrílico, só o acrílico. E o Mário também usava acrílico. Mas o maior foco, o Mário é, na realidade, grande desenhista. O Mário gosta do bico de pena, né? Do nanquim, né? Agora está bordando pra caramba aí também, fazendo umas obras de bordado muito bonitas. Trazendo a herança da mãe dele lá do Aquiraz, que é a família de bordadeiras, lá, essa coisa toda. Aí nos inscrevemos, né? Cada um com a obra. Eram 3 obras cada, que, se eu não me engano, na época. Mas cada um, se você escrever individualmente. Individualmente. O grupo não existia ainda quanto grupo, né? Aí nos inscrevemos e dos 5, só o Castelo não entrou. O Mário Santos ganha o prêmio de desenho, o Jorge Luiz ganha uma menção honrosa e o Cardoso Júnior ganha o prêmio de pintura. E eu e o Kelso entramos. Então, aí, beleza. Logicamente, o Castelo ficou triste e tal, aí lembra da feirinha que tinha no José Valdo, em frente ao CSU? Todo domingo, quisesse matar a gente, podia ir lá, que a gente estava lá tomando cerveja. Né? E aí, todo domingo eu ia e o Assis me disse, Sebastião, eu fiz uns trabalhos novos, gostaria que tu fosse ver. Ele morava ali na Avenida Jota, mas perto da igreja ali. Depois ali, seguindo já, para quem vai para os lados que tu morava, já seguindo ali para o lado da primeira. Na primeira etapa. O Mário ia passando lá em casa, aí eu falei, Mário, eu estou indo lá no Assis, ó, ele disse que tem trabalho novo, vamos lá, que ele também ia para a feirinha. Beleza, fomos. Quando nós chegamos lá, vimos o trabalho dele tinha melhorado muito, ele tinha feito umas pinturas grandes e tal. Inclusive, um desses trabalhos, a dona Heloísa Joaçaba, que era uma figura aqui das artes visuais, né, até comprou para o Instituto do Câncer, que o esposo dela, que era o Dr. Haroldo Joaçaba, que tinha criado esse trabalho, ainda está por lá, um desses trabalhos. Aí, quando nós saímos de lá, o Mário disse assim, olhou para mim e disse, Sebastião, nós poderíamos fazer uma exposição, né, com a gente, que foi agora o Assis e tal. Pois é. Aí ele disse, pois então, tudo bem. Eu disse, não, então tu convida o Jorge e o Mário, né, o Jorge e o Kelso, que tu és mais amigo deles, né, porque eu não tinha muita proximidade com eles. Tinha, sim, conhecia, mas... Eu sei. E eu convido o Cardoso e o... Aí tinha mais duas pessoas, inclusive que não sei se você chegou a conhecê-lo, que era o B da Costa, que esse rapaz até faleceu. O B da Costa. Não. O B da Costa. E tinha um outro menino também lá. Éramos 8 ao todo. Aí começamos a nos reunir, esse menino saiu do desenho e o B da Costa também não se interessou muito, né? A gente viu as dificuldades, ele já trabalhava com o Júlio Silveira, então viu que para ele não era o que ele queria. Aí nós fizemos. Aí começamos a discutir. Já tinha aparecido o nome do grupo quando tinha 8. Artéria número 8 era o nome
A história de sangue novo nas artes, essa coisa toda. Mas aí ficamos 6. Então, aí o Mário foi quem criou esse nome, Fratura Exposta, tanto do ponto de vista conceitual, quanto também da logomarca. É uma criação dele também. Aí colocou e pegou. Aí fizemos a primeira exposição e nós fazíamos performances também. Foi essa aí desse cartaz, não? Não, ainda não. Nós fizemos a primeira na Casa de Cultura Raimundo Sela. Você está chamando qual, Danilo? E Fratura Exposta? Grupo Fratura Exposta? Acho meio difícil porque... Essa época não era... Que ano foi da Raimundo Sela? Foi que ano? 85. Foi 85. Né? Você faz o seu marco temporal de arte da plástica a partir desse ano? Não. Você faz de que ano? Não, eu contabilizo a partir de 82. Um pouco antes. É quando eu participo do primeiro salão, que é da Unifor, em 82. E você participa com um trabalho individual lá. Então você tem aí... Não, eu estou ficando... não, tem razão. Não tenho não. Isso é antigo, tem só um catálogo. Mas você, então, você é 85 mesmo com fratura? 85 com fratura, mas a gente já vinha. Já vinha, né? Então são aí mais de 40 anos já nas artes. 40 e poucos anos. Se for 82, 43, exatamente. Né? E aí vocês fazem essa primeira exposição lá no... Lá. Tinha performances, aí apareceu um artista. Como eram as performances? Faziam? Tinha um artista, na realidade a nossa primeira aparição pública foi na galeria da Inês Fiuza, mas não a convite dela. Foi a convite do Sigbert Franklin, não sei se você já ouviu falar dele. Sei, um grande artista. Pois infelizmente também já faleceu. O Sigbert é revolucionário, era um artista provocador, né? Músico também, viu? Ele tinha uma banda. Sigbert. E a banda dele agora, o pessoal se reuniu, fez um encontro aí, não foi? Que era o Flor, do Chá de Flor, né? Não era do Chá de Flor? Não era o Sigbert Chá de Flor? E o pessoal fez agora, inclusive, um show reunindo o pessoal que era dessa banda Chá de Flor. Pois o Sigbert nos conheceu e gostou, né, da coisa. Ele, João do Crato, era ele, João do Crato, era o menino da flauta, o pessoal fez aí, agora uma referência a ele. Aí o Sigbert gostou, né, do nosso trabalho, essa coisa toda. O Jorge Luiz e o Cardoso já viviam fazendo performances, né, pelos bares. Né? Tinha um pessoal de música, tinha umas bandas que a gente se juntava aí com a turma aqui do CEAS aí da UFC. Tinha uma banda chamada Caco de Vidro, não sei se você lembra dela. Existe ainda. Pois é. Nós fizemos banda de rock, pop. Nós fizemos algumas participações, os meninos fizeram um show deles. Tinha Latim Pó também. Latim Pó, também lembro que é do Edmundo, o Mimi. Pois é. Primeira banda do Mimi Rocha. Exatamente. O Cardoso e o Jorge faziam performances nas apresentações do Latim Pó. Pintando aqui. Não, cara, as performances eram movimentando, fazendo interferência. O Jorge chegava com um quadro que ele usava aqui no rosto, tipo uma máscara. Chegava com a faca, como se fosse... Hoje em dia, isso dá fazia como se fosse... isso, então era assim, eram umas ações meio provocativas, né? Hoje isso se desdobrava de uma outra maneira. Então, pronto, eles faziam. Aí, quando nós fomos fazer a exposição lá na Casa de Cultura Raimundo Sela, em 75, nós fomos fazer a exposição e fizemos uma performance. A performance usava aquela música do Pink Floyd, que tinha os relógios. Então, as pessoas chegaram... Né? Sim, desculpe, eu falei da história lá do Sigbert. Então, o Sigbert viu, ele ia abrir uma exposição na Galeria da Inês Fiuza, ali na Desembargador Moreira, né, naquele mini shopzinho que tem ali, e aí nos convidou para fazer uma performance. Nós pintamos a vitrine da galeria da Inês Fiuza por dentro, como se fosse. E aconteceu uma cena curiosa, o Jorge tinha esse trabalho que tinha um arame, e na pressa, o espaço era meio apertado assim, né, e nós 6, né, então ficou meio... E aí batemos no Jorge, o arame enrolou no pescoço, ele morrendo, a gente achava que era da performance. E o cara aqui com... Bom, fizemos. Aí, escapou. Aí fomos lá para a Casa de Cultura. Quando as pessoas chegaram na Casa de Cultura, nós cortamos a luz. Né? Então as pessoas começaram a comentar, puxa, que falta de sorte, os meninos, a primeira vez que vão se apresentar, já falta energia, não vai ter exposição. Aí, não, tenha calma aí, estão consertando. Mas fazia parte da performance.
Então, de repente, nós entrávamos dançando dentro da sala com luzes, com as velas na mão, e o Jorge com o esquadro. Então, quando tocava, quando aquela música do Pink Floyd, que tem aqueles relógios, quando disparasse o relógio, o menino que era o nosso auxiliar, ele era para entregar o fósforo, porque o Jorge botava querosene no quadro, tocava fogo e saía correndo para cima do pessoal gritando, né? Então o menino ficou tão embevecido com a história que esqueceu. Aí lá fui eu que... não era com a lanterna, não era com vela. A gente dançava e iluminava os trabalhos com as lanternas. Aí eu dou o fósforo pro Jorge, o Jorge acende. E quando esse Jorge sai gritando e correndo com o esquadro pegando fogo, cara, naquela rua do Rosário ali, que é aquela foi a Casa de Cultura era ali onde é hoje a Academia Cearense de Letras, né? Ali, exatamente. No prédio, antigo prédio do Palácio. Rapaz, foi gente espalhada. Mas vocês, nessa época, esse grupo teve uma certa repercussão. Muita repercussão, cara. Tem alguma coisa, Danilo? Olha aí, grupo Fratura Exposta. Talvez tenha alguma coisa em jornal. Você mandou também uma coisa de jornal, né? Eu me lembro. Não sei, não. Acho que jornal... Você mandou esse cartaz. Eu mandei o cartaz. Do Fratura eu mandei esse cartaz. Vocês vendiam telas, conseguiam vender, sim. O pessoal procurava. Para você ter uma ideia, a repercussão que o grupo teve, se você pegar os jornais da década do período de 75 a 76, que o grupo ficou um ano só, nós fomos imaturos, né? O sucesso subiu a cabeça de alguns, aquela coisa. Só durou um ano. Ora, tu imagina, tu vinha lá do Zé Walter, ninguém te conhecia, de repente, todo dia no jornal, nas colunas, só foi assim, cara. Você pode pegar os jornais que tinham na época, nós não estávamos preparados. Foi uma coisa assim. Procurando tela aí brigaram, foi? Não foi uma briga formal, mas as vaidades começaram a... E aí, para alguns, não compensava mais. Então, agora também tinha uns meninos que tinham um trabalho mais amadurecido. Por exemplo, o Mário, o Jorge, eles tinham mais tempo. Eu estava começando, o Cardoso estava começando. Agora, o Cardoso despontou logo, né? Então, o Cardoso era era um dos três que se destacavam mais. O Kelso por ali, né? Tinha um trabalho sempre também produzindo. mais... E eu e o Assis éramos... E 6, né? São muitos, né? Muita gente para pensar junto, para produzir exatamente. junto. Porque às vezes durou só um ano para tudo isso. Durou um ano. Mas aí, nessa exposição lá da Casa de Cultura Rainha Sela, a Dodora Guimarães vai ver a exposição Conservo. E aí nos convidou para expor na Arte. A Arte Galeria não expunha artistas cearenses na época. O Flamengo conhece aí, né? A história toda. Era uma coisa que era raramente um artista cearense, só se fosse muito famoso. Os artistas daqui tinham muita queixa sobre isso, né? Porque ela não dava oportunidade, tal. Ela nos convidou, né? Nós fomos para uma reunião histórica lá, que foi o período da eleição da Maria Luísa. 85. Pois é. Nós fomos na reunião dos prefeitáveis, lá na galeria. A Dodora promoveu lá uma reunião com os prefeitáveis lá. Nós fomos e ela, exatamente nesse dia, nos convidou para fazer a exposição. Nós fomos fazer a exposição, fizemos 3 performances. Foi a primeira vez que uma exposição no Ceará levava 3, como se fossem 3 aberturas. Teve a abertura abertura mesmo do dia, e teve uma abertura na véspera da eleição. Nós tivemos uma performance chamada O Voto, que eu deveria ter trazido isso, mas porque é muita coisa, eu acabei esquecendo disso. Que eu fazia, minha performance era um candidato, né? Então a galeria tinha um segundo pavimento, e eu subia de cueca, samba, canção e paletó, né? Então tinha os números escritos na cueca, e eu fazia um discurso, só que ninguém podia falar de política, porque era proibido. Nós tocamos hino nacional na década de 70 à noite, numa performance que não podia. Ainda bem que não fomos presos, né? Não chegou a o grupo era bastante... Nós fizemos uma eleição... reverente. Nós fizemos uma eleição no dia da galeria, da performance, houve uma eleição. Só que era voto para... E as telas expostas? As telas expostas. Não, mas as telas nós fizemos uma interferência nela. Nós pegamos todo o material dos candidatos e recortamos e montamos, fizemos desaparecer as telas. Foi umas colagens com todos os candidatos que a gente fez e montou. Então, não foi só... Legal, as telas. Pois é. Então, nós fizemos essa performance e
eu subia na escada e fiquei desafiando. Tinha um candidato que eu não me lembro, acho que ele era do Partido Comunista, não sei, era Tarcísio não sei o quê. Tarcísio Leitão, Tarcísio advogado, Leitão. grande, grande ex-preso político, advogado dos presos políticos. E nós pedimos o material Partido dele, ele não Comunista forneceu, Brasileiro. ele não mandou o material. Ele Nós foi pedimos candidato pelo, não sei se foi candidato pelo PCB. todos os candidatos mandaram, menos ele. E aí quando chegou lá, ele não viu dele e foi achar ruim, querer brigar com a gente. Mas nós solicitamos lá o seu comitê. Quer dizer que ele foi lá no... Ele foi na expulsão, cara. A Maria Luísa foi, a Moema Santiago Paz de foi. Andrade, que era o candidato. Não, o Paz de da- Andrade foi o que não foi. O Paz de Andrade não foi. Que era o candidato que achava que ia ganhar a eleição. Exatamente. Então, na minha performance, eu faço um desafio. Tinha uma escada pintada de vermelho, né? Então, a escada subia. A galeria já era vermelha, a galeria da Dodora. E o Jorge tinha pendurado uma maçã, brincando lá com a instalação, e você subia aqui. E tinha uma janela. Então, eu ficava nessa janela, desci pela janela, né, pela escada, fui cumprimentando as pessoas, como se estivesse fazendo uma propaganda. Eu me baseei muito eu usei como uma figura o Moraes, né? Um discurso meio do Moraes. Né? O Moraes era cheio de discurso. Eloquente, E tal. retórica, Pois é. aquela voz impostada. Aí fiz um desafio para as candidatas subirem ao meu palanque comigo. Ninguém quis ir. A Moema subiu pela escada. Quando a Moema subiu, a Maria foi atrás. E aí subiram lá as duas, o menino não quis subir lá. Mais uma vez ele refugou lá na história. O Tarcísio. Tarcísio. Sebastião, então vocês estavam aí, o grupo acaba, né? Assim, depois de um ano, 86, né? Por aí, né? E você está fazendo a música, né? O que é que você faz depois? Como é que você faz? Quando é que você vai fazer sua primeira individual, sua primeira exposição? Como é que você vai sair da música nesse universo assim, fraturado? O grupo termina em 86, mas o Cardoso vai embora para São Paulo, cada um continua a sua vida, né? Continua trabalhando todos, até hoje. Então, o que acontece? Eu termino em 89 a música, e em 86 eu começo a dar aula, lá no Machado de Assis, lá no José Walter. Eu sei. Para sobreviver, né? A coisa começou a apertar e tudo. Então, eu fui dar aula. Educação artística, né? Educação artística. Para o Estado. Aí eu passo um ano muito... Porque nesse período da década de 80, o Vladimir deve lembrar muito bem, que com certeza ele também participou. Se você não participasse de salão, as galerias aqui não davam oportunidade para os jovens artistas. Hoje tem uma galeria aí, que é a galeria do Leonardo Leal, que está trabalhando com jovens artistas, que ele está fazendo um trabalho interessante sobre isso. Mas na época não tinha. A gente... não tinha problema. Então, o nosso caminho era os salões. Então, quando foi um ano, 89, se não me engano, eu mandei para todos os salões do Brasil, e tinha salão em todo o Brasil, até a década de 90, mais ou menos. E fui cortado em todos eles. Inclusive em salão, que eu já tinha sido premiado. Eu fui cortado aqui, só para você ter uma ideia, aqui tinha, na época, tinha o Salão da Unifor, que eu já tinha ganho. O meu primeiro prêmio foi de pintura no Salão da Unifor, que eu acho que tem esse... Unifor não. Salão da Teleceará, aquelas capas... tem aquela capa pronto. do catálogo. Mostra aí, Danilo. A capa do catálogo de 88, 89. Exatamente. Sua, né? Do catálogo telefônico, foi né? meu primeiro prêmio. Mostra aí. Ali. Mandou aí dentro das fotos. 80, olha aí. Isso foi seu primeiro prêmio. Olha aí. Foi olha meu aí, primeiro prêmio. Foi aí. Lá, pronto, essa capa aí. Amplia, por favor. Era para o interior. Tinha a local, quem ganhou foi o Jorge Luiz, de Fortaleza, e essa minha foi do lá do Cariri, do Sul, né? Olha aí, Vlamir. Exatamente. Amplia, traz um pouquinho mais para perto. Eu tinha feito, na época, tinha a história da Guerra Fria, que tinha o telefone vermelho, eu sei. Né, que a turma dizia que se o telefone tocasse ia haver guerra. Tá bom, né? Então, esse trabalho era o estranho caso da TV com o telefone vermelho. Era o nome do trabalho. A gente tinha essa foi coisa essa aí que você fez isso aí? A gente tinha... Que técnica? Isso pintura em acrílico. E aí tinha um prêmio também financeiro aí? Tinha prêmio financeiro, a gente recebia. Isso era um concurso da Teleceará? Concurso da Teleceará. Todo ano tinha. Aí eu cheguei a ganhar 2 prêmios lá. E depois ganhei um com gravura.
Mas já era para o cartãozinho telefônico? Era? Não. Mas aí já não tinha mais essa obrigatoriedade da capa telefônica. Inclusive, não foi para a capa. Eles escolhiam já o que eles queriam. Eles faziam exposição ali na Teleceará, né? Ali na Borges de Melo, né? E eles ficavam com essas obras. A obra era adquirida, era prêmio de aquisição. Mas aí você está falando que em 89, 90 você mandou e levou para o tudinho. Exatamente. Então aqui eu fui cortado no Salão de Abril, na Unifor, na Teleceará. Salão da Unifor e na Teleceará. E a Unifor, nessa época, todo mundo que mandava entrava. Até isso eu fui cortado. E aí mandei para... não, mas você vai ver que a trajetória aqui não foi nada normal, não. Aí eu mandei São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Pará e Recife e fui cortado em tudo. Não entrei em nenhum salão. Né? Pronto, acabou. Danilo diria aí, forças o quê, Danilo? Forças ocultas. Danilo, às vezes, usa quando acontecem essas coisas. Né, e o Eduardo Eloy vivia me convidando para fazer o curso de gravura aí no AUC. E eu nunca... Eu via a gravura, mas não tinha muita atratividade pela cor da gravura na época, né? Mas aí eu não ia. Aí, quando ele me insistiu de novo para mim ir, eu digo, eu já estou para largar isso aqui mesmo, não tenho o que fazer. Fui cortado tudo. Fui cortado em tudo, vou parar mesmo, eu vou lá fazer. Aí pronto, estou até hoje, e a gravura muda todo o meu rumo de vida quanto artista, porque aí entra um outro patamar, né? Eu faço o curso em 90 com o Eloy, participo da primeira exposição no MAUC, digo isso muito para os meus alunos, que eles... Hoje o museu tem uma abertura muito boa, né? Eu sei, ótimo, o Museu MAUC. A Graciele aí tem feito... Sempre estou lá com ela, fazendo alguma coisa. Tem feito um trabalho muito interessante, né? Aí você expôs a gravura lá? Expus coletivamente, porque eu fiz o curso de gravura lá, até então nunca tinha... Que trabalho tá aí nesses aí que você mandou? Não, porque eu não tenho um trabalho dessa época. Eu tenho até, encontrei, a esposa do Carlinhos tinha me comprado gravuras dessa época. Eles estão muito ruins e tem que mandar fazer um tratamento. E era o que você desenhava nessa época? Peixes. Eram peixes. Peixes. Como eu tenho feito alguns depois eu fui fazer. Eram uns peixes bem coloridos. E já eram bem coloridos, não eram preto e branco, vamos voltar um pouco para gravuras dele, que eu quero dizer onde é que você inspira. Porque me lembra um pouco, Vamir, eu vejo as suas gravuras lá, Danilo, as coloridas aí, por exemplo, né? Alguma coisa... Bom, isso aí é da primeira série da gravura do Bestiário, que é aí que vai mudar. Essa série toda vai ser premiada, inclusive vai me levar a uma sala especial numa trienal na França. O que você lhe inspira nesse... Quem lhe inspira aí? Lembra alguma coisa? O Chico da Silva, hein? Zé Walter, o Danilo. Pode ser, o Danilo aí. Danilo aí, Danilo, que é isso? Danilo. Pois é. Só por causa do maldade chifre, do Danilo, rapaz. Só por causa do chifre. Hein? Só por causa do chifre, mas Danilo, não escolha mais previsto do homem, não, por favor. Não, tranquilo. Apareceu o Danilo assim. O que inspira, Zé Walter? Não, mas bom, qual é a estilogravura? Porque aí... As pessoas perguntam muito a origem desses animais. Não, mas eu estou, antes de ver as origens, eu estou na forma mesmo. Sim. O que além dessa... A estilo tradicional da madeira, né? Às vezes você imita até a textura da madeira e tal. Até tá dizendo que o Danilo está dizendo que até o dragão tem chifre. Exatamente. Aí, tudo tem que ter sua marca. Danilo. Exatamente. E na natureza... O Danilo diz que o sem chifre é um animal indefeso. E na natureza, o bicho que não tem chifre, dos que possuem, tem que ter... Quanto maior o chifre, mais ele é preferido na hora do acasalamento. Aí, é isso aí. Por isso que nós somos do Zé Walter. Exatamente. Cara, olha aí também. Até o Mussem. Danilo, não fresque não, Danilo. Nem o Sebastião tem atentado para isso. Isso aí é tão assim, subconsciente, né? Exatamente. Sebastião, me diga uma coisa. Porque, até a galinha tem chifre. Mas o galo tem chifre nos pés também, né? Não, mas me diga uma coisa, Sebastião. Além da Chile, deixa uma gravura dessa, por favor, lógico. Eu vejo aí um pouco da Chilo, né? Sim. Presente nesse material. Isso aí não tem chifre não, viu? Isso aí foi o prêmio na Teleceará. Tem sim. Ali, o que é aquilo ali? Aqueles dois negocinhos pontudos ali. Não, mas ali são unhas. Esse aí o chifre já está caído, já está aposentado. Não brinque não. Não, eu quero falar sério. Não, então vamos falar sério. Não, sim, Sebastião, lá em cima. Assim, então, me lembra a textura da Chilo de madeira.
Mas tem alguma relação, algum artista cearense, algum universo lhe inspira? Olha, Pingo, existem autores que afirmam que no processo criativo, né, a gente traz muito mais do subconsciente do que do racional. Então, assim, você vai vendo, você vai vivenciando, vendo obras. Então, assim, não tem quem não veja um Chico da Silva que você não fique impressionado. Né? Mas eu nunca tive a intenção de fazer um trabalho. O que as pessoas associam o meu trabalho do Chico da Silva são pelos animais. Mas se você olhar a técnica, o processo é completamente diferente. Não, eu não quis falar, porque eu prefiro porque eu não quis dar essa impressão, mas eu me lembro algumas texturas, não só os animais, algumas texturas mesmo. Pois é. O preenchimento do desenho, o preenchimento, as formas de preenchimento, o que não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Você não. Pode falar, Valmir, você das artes visuais. Tá? Cadê o microfone? Fala aqui, Valmir. Fala aqui, fala. Tem um microfone, porque o bicho está aqui, falei. Não, fala aqui, falei. É importante você das artes visuais, o programa na sua área. Não, o Cifo, ele se expressou legal, porque realmente tudo isso traz do subconsciente. Agora, eu entendo também que parece um pouco do refinamento do Aldemir Martins, que tem aquela coisa do desenho, e do Floriano, que tem esses animais resumidos em traços, né? Do ponto, né? Da ponta de nanquim do Aldemir. Ele tem esse refinamento. Eu vejo assim, semelhança. Eu vou te explicar como é que surgiram esses animais. Volta lá, Dani. Certo? Bota mais outros. Mas não... Quando eu estava fazendo gravura aí no... Essa série vem desde quando? Essa série é desde 93. É nessa época que nós estamos, nesse marco temporal. Essa daí já é da terceira série, essa aí ganhou um prêmio em Paris. Essa foi premiada lá, no concurso Jean Chies. Eu ganhei o primeiro prêmio da categoria que eu participei. Esse foi em 2009. Realmente aí é outra coisa, né? Mas é estilogravura também. Quando você pintava os seus peixes lá, já são os peixes deteriorados. Né? Exatamente. Isso aí é uma restos série de peixe na praia. Né? Isso aí é a série chamada Piracema, que você sabe que a Piracema, eu sei, quando vai, é um processo de vida e morte, né? Porque quanto mais eles chegam para procriar, mais eles morrem, né? Essa é a série mais nova. Essa série é a série da Piracema. É lá de cima. Não, essa daí já é a mais recente. Não, então a Piracema é a... essa daí. A Piracema foi de 2006, se não me engano. Mas a primeira mesmo é dos animais. Primeira, então, volta lá uns animais, por favor, Danilo. Que você começa em 93, depois você sai, começa a pintar os peixes, começa a pintar lá, começa a participar. Mas aí volta depois de ser... Mas os meus peixes que eu fiz, quando eu terminei o curso de estilogravura, não tinha nada de anormal, de diferente. Aí, Danilo. E aí você começa a produção desses então, como animais. é que aí termina o curso, e o Eloy, na prática do curso, ele tinha 3 meses para você ficar praticando na oficina. Sei. E eu fiquei trabalhando na oficina do Museu do Malc. Então, sozinho lá trabalhando, um dia o desenho veio uma figura, parecia umas carrancas, e ao mesmo tempo aqueles totens indígenas. Mas veio naturalmente, eu não estava pensando nem nada. Né? Então, eu fiz, acabou, ficou lá. Eu estava dando já aula de estilogravura no Malc e o Eloy estava dando o curso de gravura em metal, eu estava fazendo. Como eu estava muito ocupado, ele pediu para fazer um exercício lá, né? Uma das técnicas da gravura em metal, e eu na pressa desenhei uma borboleta. Então, o primeiro animal desses surgiu nessa borboleta, na pressa. Aí eu fiz a bicha, fiz lá, eu tenho essa matriz guardada. Aí eu achei estranho, mas deixei para lá, continuei trabalhando. Aí um dia sai esse totemzinho, pronto, aí quando soltou a porteira, os bichos estavam tudo presos. Então, os peixes, saem os bichos. Aí saíram 20 gravuras dessa série dos animais. Série. Rapaz, Sebastião, nós estamos recebendo a visita ilustre aqui do nosso diretor, rapaz, faz tempo que não aparece, o Emerson. Olá, tudo bem? Hermes Cristiano. Hermes é parceiro, foi um dos idealizadores aqui do programa, da abertura e tal. É também aqui do PT. Obrigado pela sua presença. Saudade, viu, Hermes? Tem que vir mais vezes aqui no programa, entrevistando hoje o professor Sebastião. Olha, Valmir, o Hermes.
Então é um prazer tê-lo aqui. Você sabe que você faz parte da história do Arte Militante. Já mais de 100 programas, viu? Hoje, 102º aqui com o Sebastião. Aí, Sebastião, você vai participar de alguma exposição individual com esse material em 93, 95? Sim, aí eu mando para o salão. Sim, ainda fui cortado na Unifor e no... Sebastião estava magoado nessa época. Já com a gravura, viu, Vlamir? Ficou magoado. Eu fui cortado na Unifor e fui cortado em Curitiba. Tinha um salão de gravura lá que era muito bom. Eu nunca tive muita sorte lá, nunca me dei bem. Mas mando para o Salão do Pará, né? E aí em 94 eu ganho o meu primeiro prêmio com gravura no Salão do Pará. Aí no mesmo ano eu ganho no Salão de Abril e no mesmo ano eu ganho na primeira Bienal Nacional de Gravura de São José dos Campos e tive a indicação para representar. Eu ganhei 2 prêmios lá. Era a representação brasileira em Ljubljana, né? na Eslovênia. Ah, que legal. Aí pronto, aí abriu as portas, aí eu conheci Maria Bonomi, né? Não, antes disso eu tinha feito uma exposição, eu tinha feito a primeira individual na Galeria da Alcari, Patrícia Alcari, e depois eu fiz nas galerias do Itaú Cultural em Penápolis, em São Paulo. Legal, quer dizer que no final dessa década de 90 você se restabelece enquanto artista, ganha Muda vários tudo. prêmios. Muda E tudo. quando é que você vai para a questão acadêmica? Quando é que você começa seu mestrado? Em que ano? Bom, aí eu continuo trabalhando, dando aula. Nesse período que eu comecei a ganhar prêmios, que teve um ano, assim, a coisa dava tão certo porque teve desse período que vinha tudo dando errado. Quando começou a dar tudo certo, descontou os atrasos. E começou a dar tudo tão certo que eu comecei a ficar assim, poxa, isso é comigo mesmo, tá dando. Então, assim, em 7 anos, eu tive eu deixei de dar aula. Aí eu digo, agora eu estou artista, viajando para cima e para baixo, ganhando prêmio e tal. Todo ano, pelo menos, eu ganhava um prêmio. Né? E aí, a vida tem uns ciclos, né? Ela vai, sobe. Aí começou a rarear as coisas. Aí lá vou eu de novo. Aí eu estava lá no José Valdo tomando umas cervejinhas. Encontrei um amigo meu, José Alexson, seu fã, gosta muito do seu trabalho também. Lá, professor do Otávio de Farias. Olha só que legal. Aí disse para mim assim, Sebastião, tem uma vaga para professor de educação artística lá no Otávio de Farias. Tu não quer ir não para lá? Quem dava aula... Não, depois, um pouquinho depois. Aí eu fui, comecei a dar aula lá. Aí o Brasil Filho, lembra do Brasil? Eu sei que está lá até hoje. Está em Sobral agora, né? Eu sei, voltou para lá, depois saiu de novo, né? Até passou lá uns dias. Pois é. O Brasil era professor de educação artística lá, mas contratado do Estado. Eu era temporário, lá no Polivalente. Aí ele foi se mudar para Sobral. Eu disse, Sebastião, eu vou me mudar para Sobral. Sei, quando ele foi para a escola de música. Tu não quer assumir, não? Vai abrir uma vaga lá, para contrato temporário. Aí eu fui. Aí eu comecei a dar aula lá. Aí aparece a Faculdade Gama Filho, que foi a primeira faculdade, tirando a época da SCAP, que tentaram a primeira escola de arte, mas que só funcionou um ano. A Faculdade Gama Filho, que era particular, que era no Bom Sucesso, foi a primeira a montar um curso de artes visuais. Ah, que legal. Aí eu fui dar aula de gravura lá. Aí passei 3 anos lá. Aí fiz o concurso do FCE, entro no FCE em 2003. Eu ainda estava na Gama Filho. Eu saí, fui para o FCE e estou lá até hoje. Você começa como professor quando o FCE cria o curso de artes visuais, exatamente. Eu entrei e já estava funcionando, mas tinha sido pouco tempo. O FCE começa a funcionar em 2002, eu entrei em 2003. Quer dizer que faz 22 anos você é professor lá. Então você sai da Gama Filho, passa no concurso do FCE para ser professor de artes visuais. Exatamente, de gravura. Eu faço concurso para ser professor de gravura. De gravura, né? Mas olha aí, 2 coisas que eu fui fazer na minha vida, conto esses exemplos sempre para os meus alunos. Olha, se vocês estiverem aqui fazendo esse curso porque não tinha outra coisa para fazer, lembre-se da minha história e tem muitos assim. A minha vida mudou com 2 coisas que eu fui fazer sem ter o objetivo de fazer em primeiro plano. Foi o curso de música, porque eu fui fazer para ver o que tinha. Através desse superior é que você faz o mestrado, faz doutorado e vai ser professor, né? Não, isso aí vem depois. Porque era licenciatura, permitia você ser professor. Exatamente. Né? E a gravura. Então, quando eu fui fazer o concurso do IFCE, hoje eu não entraria mais lá, porque na época, como não tinha, hoje você só é concursado lá, só entra para dar aula se for formado em artes visuais. Mas na época não tinha curso,
Então, qualquer licenciatura na área das artes ou das ciências sociais você poderia fazer. Agora, como eu fiz o concurso para gravura, precisava comprovar. Aí eu já estava como gravura, como reconhecido com o meu trabalho, essa coisa toda. Tinha o curso e tinha os prêmios, né? Tinha os prêmios, as exposições, essa coisa toda. Então, por isso que eu entrei lá. Então, Quando eu entro lá, aí é que eu vou fazer especialização, mestrado e doutorado. lá dentro da UES. Exatamente. Então, estamos chegando aqui no marco temporal de 2003, né? É. 2003, você está morando aí no Zé Walter, já saiu de lá? 2003 eu ainda estava no José Walter. Eu deixei o José Walter em 2009, se não me engano. 2009, já professor, fazendo seus cursos. Quando você foi ser professor lá do IFCE, sua produção de alguma forma diminui, passa a ser um trabalho, você passa a ser mais professor e menos artista no campo da produção? Como é que é isso? Sim, isso é uma característica que acontece com a maioria dos professores. Tem um colega que já está aposentado, o professor Gilberto Machado, ele se admira, porque eu ainda continuo com a produção, mas é porque eu criei uma sistemática para isso, né? Eu trabalho geralmente dia de sábado de manhã e domingo de manhã. Quando eu tenho um compromisso que aparece uma coisa, porque também você não vai... lógico que diminui, você não tem tanto tempo, mas eu tenho um detalhe muito importante, principalmente no caso da gravura. Eu dou aula de gravura, então tem um laboratório com os alunos trabalhando gravura. Então, eu estou vendo eles trabalhando ali, eu estou aprendendo no dia a dia com eles. Então, quando eu vou fazer minha gravura, eu já não cometo os mesmos erros que eu cometia, porque eu vejo eles lá, né? Então, isso ajuda pra caramba. Mas aí eu trabalho de sábado e de domingo, fazendo meu A sua carga horária é muito pesada lá ainda? Rapaz, eu trabalho bastante lá. Eu tenho... porque eu dou aula no mestrado também, né? É lá também o mestrado de artes? 6... Não é comparável à época que eu trabalhava no Estado, porque eles trabalham muito mais, os professores do Estado, né? Mas hoje eu tenho orientando de mestrado, orientando de TCC, de graduação. Mas como é uma coisa prazerosa, então isso ameniza um pouco. Nós estamos chegando aqui, então, em 2009, você sai do Zé Walter, né? Já com... Tem filhos, vai ter... Não, eu me casei, né? Minha esposa já vinha de outro casamento, então tinha 2 filhas e legal. Hoje eu tenho uma netinha já do coração, mas que é uma maravilha. 2 enteadas, né? Diz que vai ser cantora e canta bem, viu? O pai dela canta nos corais, o pai dela, ela está bem aqui pertinho, ela estuda nessa escola aí, aí que eles são dessa igreja aí da... eu sei, são dessa religião aqui próximo, né, da Vila da Universidade. Aí tem essa escola aí. Mas ela canta bem afinadinho. Aí em 2010 você sai do Zé Walter por aí e vem morar nas regiões mais... Eu fui morar no Pan-Americano, morei 12 anos no Pan-Americano. Eu fui lhe visitar, exatamente. No seu apartamento, fui receber uma gravura linda que você me deu. O Centauro. Está lá, nós vamos moldurar ainda, pois que é lindo. Eu fiquei muito feliz, quero agradecer. Sebastião, nesse período agora, de 2010 a 2000, até a pandemia, o que você tem feito são esses trabalhos mais recentes, essa nova série, nesses novelos, esse depois da pandemia, no período da pandemia... Nós vamos chegar, eu digo antes, um pouquinho antes da pandemia, o que você vinha fazendo? Tá, pronto, tem essa série aí, é importante. Essa série aí, deu um tempo... Não, isso aí... Essa aí, pois é. Série gravando. Exatamente. Essa daí foi logo quando eu entrei no IFCE. Eu entrei numa espécie de crise, de processo criativo, os bichos me abandonaram, foram embora, e eu fiz essa série de trabalhos, tem uns pregos, tem umas bolas, né, tem essas luminárias aí, isso é baseado em luminárias japonesas, aquelas luminárias japonesas, que eu gosto muito daquilo, acho muito bonito, e fiz essa série. É uma série um pouco já mais minimalista e tudo. Tu pode aproximar um pouquinho, Danilo? Eu queria perguntar, demora quanto tem um tempo, assim, trabalho braçal mesmo para fazer isso aí, esse pontilismo aí, como é isso? Aí, cada pontinho desse é cortado 1 a 1. Cortado aonde? Na matriz, Sim, é cortado com a goiva. Esse aí foi no MDF? Já foi tudo é MDF aí, já é MDF. Antes era o Catex, cada agora furinho, é MDF. Que tamanho é essa obra? Essa obra aí, ela é 50 por 70. Ixi, é grande, né? Então, um MDF desse tamanho aqui, mais ou menos. Exatamente. Aí você pega, esse é dos peixes depois, é o mais recente. Então isso aí você fura, pega aquela de cima, Danilo. Eu gosto muito dessa aí, acho essa aí genial. Me aproxima essa aí. Então você pega, fura o MDF. Vai cortando com as goivas, né? Você vai
cortando. Não é Você faz um desenho antes no... Faço o desenho. Não é esculpir, porque o esculpir, você supostamente usa esse Mas termo para trabalhar Vlamir, é em incrível três essa obra, dimensões. dá um sentido tão pleno de relevo, né? Olha aí, Vlamir, essa obra eu acho incrível, porque parece que tem 3 dimensões esse trabalho. Pois é. Não parece, Vlamir? Não dá um sentido assim de 3, né? Não é uma bola, um negócio impresso Pois assim, é. um círculo. É uma bola mesmo. Eu né? fiz essa série de trabalhos, aí fiz um individual no Malc com essa série, certo? Em 2006. Sim, mas aí você me dizia, você corta primeiro tudo. Eu desenho tudo, todos os detalhes, né? E aí vou gravando, né, com a goiva, uma espécie de formãozinho pequeno, né? E vou retirando. Na estilogravura, o que você corta fica em branco, o que fica é onde você entinta e vem a cor. Pois é, o que faz o relevo, né? O que fica assim Exatamente. em cima, o vazado É o branco. que está embaixo dessas linhas. É exatamente, Essas linhas o vazado, você exatamente. vazou todos esses buraquinhos entre essas linhas. Exatamente. Cortou tudo. E como é que vem a cor? A cor Bom, essa cor aí, existem 2 maneiras de aplicar cor. Essa cor aí, ela é uma cor aplicada manualmente, com canetinha. Isso, tradicionalmente falando, voltamos à tradicionalidade. Não tem problema, não. Esse aqui é mesmo o negócio. Bom. Para os conservadores da gravura, eu não entrarei no céu dos gravadores, porque eu cometi um pecado aí. Mas Aí ele mostrando, fazendo aí. eu não me preocupo. Aí- Cara, isso é uma coisa que é uma coisa do interior, isso aí. É bom mostrar, Danilo, as outras fotos. Existe Pra uma gente descobrir. técnica para você. Isso aí para quê? É para quando você for gravar, você já ir vendo os brancos, para ir vendo os contrastes. Normalmente o pessoal dissolve a tinta e passa. Só que quando você dissolve a tinta e passa, o seu desenho se acaba, vai embora. Então eu sou do interior, vendo os velhos fogões a lenha, que ficava a tirna no telhado. Então a lamparina também ela tem a mesma coisa. Então eu passo a lamparina, apago e ela não apaga o desenho. Então ela tem uma vantagem. Isso aí é uma matriz, é? Isso é a matriz, isso é o desenho. E é exatamente em MDF, né? MDF. Eu não sei se tem essa gravura aí, eu acho que Concluído. ela tem. Isso é aquele palhaço que você tinha dentro da caixa, que brincava, ele soltava e dava Eu surto. sei. É o dos. Aí Então aí você uma peça dessa grande, por exemplo, demora, né? Pra fazer. demora pra caramba. E aí você fez aquela tinta, você imprimiu quantas cópias do preto e pintou, coloriu à mão, cada um foi. Exatamente, você faz a gravura, Olha aí, pronto, olha aí, tá que legal, olha aí. aquele Essa desenho. série, você não tinha falado sobre ela, não. Isso aí Isso aí são coisas, isso aí já Isso aí é na pandemia, perto da pandemia, né? 2019. Exatamente. Isso aí já é depois. É uma série uma exposição que eu fiz no Dragão do Mar, né, no Museu da Cultura Cearense. Já foi um individual que eu fiz. Olha aí, Vlamir. Aí tinha muito coisas bem diferenciadas. Tem um retrato do Belchior que eu fiz. Cadê? Tem várias aí dessa série? Passa aí, Vlamir. Ô, Danilo, por gentileza. Tem, eu acho Você que tem. Vai lá, por gentileza aí. Subindo ali, descendo ali. né? Deve ter pelo menos umas 3 dessa daí. Ó, essa daí da lâmpada é uma brincadeira que eu fiz com a história da lamparina. Né? Você vê a lamparina dentro da própria lâmpada, né? E Aí os bichos voltam. isso aí é uma encomenda que eu relutei muito para fazer, porque tem uma moça aqui, veridiana, brasileira, se não me engano, que ela tem uma paixão ardorosa pelas Mona Lisas. E aí ela encomenda os artistas que fazem Mona Lisa. Ela me encomendou para fazer e eu fiquei relutando, porque mexer com a Mona Lisa é um negócio muito complicado. É uma figura, um ícone muito pesado, e eu não queria fazer e não sair da maneira que eu quisesse. Então eu fiz, depois dela muito insistir, eu fiz esse trabalho. Mas estava dentro da exposição. Então essa exposição lá de 2019, ela tinha temas variados, ela não era só uma coisa Eu só. sei. Fez lá Tem individual. um retrato no da Dragão. Inês Fiuza, por exemplo, tem um retrato do Belchior, que eu fui, exposição. quando for inaugurar o Centro Cultural do Belchior, me convidaram para fazer um trabalho para lá, e o Tota, que estava organizando, aí disse, não, Sebastião, não vou lhe pedir para fazer um retrato, que retrato ninguém faz em estilogravura. Eu fiquei calado na minha, né? Aí fiz só que quando eles não deram mais retorno, aí depois inauguraram o centro,
E aí eu fiquei com o trabalho, incluí no meu trabalho, mas eu acho que ele não está aí não, né? Essas obras, você fica com muitas essas matrizes, você guarda? Como As é que você matrizes arquiva? guarda. Eu normalmente, por exemplo, porque a gravura ela tem uma característica de poder se fazer o múltiplo. É considerada, mesmo você tendo múltiplo, você numera, tem uma edição. Eu sei, você lógico, numerado. tem o número de... É. O primeiro número é uma fração, né? O primeiro Exatamente. número é o nome da obra, o segundo é de quantas obras naquela? Exatamente. 22 de um, Exatamente. 23 de um, né? Exato. 20 de 10 de um, Exato. 1 de 23, é assim, né, Pronto. Vamir? Em cima embaixo é que é a quantidade, né? Exatamente. 1, 25, 1, 27, 1 e 100, né? Aí, Aliás, é 100 de então, 100, 100 de 1. normalmente a gente não faz a tiragem toda de uma vez. A não ser que você seja um cara de mercado, como eu não sou um artista que viva sei. vendendo muito. Vendo alguma coisa de vez em quando, mas não sou um artista que vive. Por isso que eu fui ser professor. Para não ter que estar à mercê do mercado, né? Num desespero, que tem alguns colegas que a gente sabe a dificuldade da batalha para sobreviver Vamir no de mercado Souza aí de que arte. vive das Pois artes, é. como restaurador e como pintor. Pois é. Mas Então- também sobrevive muito hoje como restaurador, né, Vlamir? Pois Um é. dos maiores A restauradores venda hoje. direta é mais difícil, né, Vladimir? Mais difícil. Você sabe que Vlamir é um dos maiores, hoje é o maior restaurador aqui. Que bom saber, Vladimir. De Chico da Silva a tudo. Mas tu só restaura a pintura, é? É? Eu tenho até essa gravura minha aqui, que eu ganhei o prêmio lá na França, ela tá com uns funguinhos só. Posso até depois pegar teu contato aí pra gente Não, ver. desde aquela tela do Raimundo Sela grande lá, ele que restaurou. Eu dei uma oficina, a última oficina foi lá no De estar dando oficina, deu uma oficina Piragá. Tá lá no... de restauração, foi? Só a parte do desenho, Ah, né? Pra gravura, né? Na gravura. tá. Formação, né? Ah, Lá atrás. é. Vlamir é um grande restaurador. Aí é o seguinte, vamos entrar na pandemia. Como é que foi a pandemia para você? Cara, a pandemia, aí vem uma história. Eu já fazia alguns desenhos, mas eu não me considerava desenhista, né? Então, na pandemia, eu... Como é um gravurista não desenhista? Qual é a diferença? Assim? Por quê? Porque é o seguinte, o Mário Sanders é um desenho... Porque aí vem de novo a tradição. Voltemos à história da tradição. Você sabe que eu sou adepto da tradição do Pedro Boca Rica e do mestre Juca. Pode... O Aldemir Martins dizia que o cara, para ser considerado um desenhista, ele não podia apagar e nem errar. Ele desenhava, quando ele saía, fechava o traço e tal. Isso era a concepção dele. Então, eu vim aprender, eu vim melhorar o meu desenho com a gravura. Eu desenhava, quando eu ia gravar, o trabalho saía melhor do que com o meu desenho. É tanto que o Pedro Boca Rica, voltamos ao nosso grande mestre Pedro Boca Rica, me pediu para fazer uns desenhos daquelas vaquejadas que eu ficava assistindo, e ele dizia, rapaz, tu desenha? Eu dizia, rapaz, eu desenho, mano. Você não quer fazer uma vaca? Não, eu não sei desenhar do jeito que você quer, não. Mas tente, o filho, ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Aí, assim, então eu não me considerava um desenhista. Bom, na gravura fechou tudo, né? E a gravura, eu que imprimo na prensa, porque tem gente que imprime na colher de pau, né? Que é um processo que as pessoas pensam que é só quem não tem condições de trabalhar com a prensa que tem, mas os grandes artistas... Como é isso? Essa colher de... Você entinta e vem friccionando com a colher de pau. Lembra? Tu nunca brincou de decalcar moedinha, não? Sei, passava uma coisa, botava moeda. Você bota a matriz, vem com papel e vem com a colher de pau, girando, imprimindo. Os grandes artistas utilizam mais a impressão a colher do que a prensa. Entendeu? Então, assim, mas eu me acostumei. Linha por linha, passando. Devagarzinho. Precisa paciência. Aí, quando eu já gosto de imprimir a prensa. Eu não gosto muito de imprimir a colher. Eu ensino para os meus alunos porque você cria uma certa dependência. A prensa é cara, então é bom que eles se estimulem se eles quiserem fazer e mostre para eles isso. Aí, assim, fechou tudo, ninguém podia entrar no IFCE, não podia sair de casa. Eu fiquei em casa, aí comecei a fazer uns desenhos. Fui fazendo, desenhando, aí veio essa série. Nessa série de desenho também tem uma coisa interessante. A Lúcia Galvão, que é a esposa do Roberto Galvão, me pediu, ela faz bordados, me pediu para desenhar uma avoante, não, é um pássaro desses aí famosos, conhecidos, do sertão. Eu disse, Lúcia, você tem um grande desenhista dentro de casa, que é o Roberto Galvão. Você veio pedir para mim desenhar, você está se dirigindo à pessoa errada.
Aí ela disse, não, Sebastião, ele já fez, faz para mim. Aí eu fiz, gostei, aí desenhei, fiz uma série de pássaros, né, que ela bordou e fiz outros. Ela bordou, tem aí alguma coisa Não nisso? não tem. Eu Mas não pesquisa trouxe. aí, Danilo, talvez, Sebastião, no teu Instagram, nessas coisas. Não, tem No não. dela? Não, No tem dela. não. Porque eu não considero muito esse trabalho como um processo criativo. Isso foi na pandemia. Esses pássaros pra ela fazer. eu considero muito assim, porque eu copiava o pássaro. Eu ia lá, pegava a fotografia e copiava. sei. Então, assim, eu não considero muito isso, mas foi um processo importante para me chegar. Aí, quando eu comecei a fazer esses desenhos, puxa, mas eu tenho meus bichos. Por que eu não vou desenhar os meus bichos como desenho? Então, eu comecei, fiz uma série. Eu acho que já tem quase 100 desenhos desses. Você está publicando, é isso que você publica, mostra? Exatamente. Você mandou alguns desses? Tem aí. Olha Na parte final, tem a parte de desenho, é a parte final do Que portfólio. esse é o aí. seu trabalho da pandemia para cá, tem sido esses tem sido. desenhos. Eu tenho gravado pouco, né? Porque a idade vai chegando. Esse desenho você faz só um, então, né? Diferente, exatamente. você faz no papel mesmo. Exatamente, papel. Tá aí, Danilo. Tamanho quer dizer, A3, quer geralmente. dizer que da pandemia para cá, você Eu fiz algumas gravuras, participei de uma exposição no México, participei em outra exposição na Romênia. Esses são os desenhos, é? Exatamente, começou por aí. Você começou a Assim, desenhar, olha mais aí, aproxima aí, profissionalmente. Danilo, aí, Vlamir. Então, quer dizer, você começou a desenhar... Lembra até um pouco, o Vlamir, lembra um pouco o Salvador Dalí. Pronto, a história do subconsciente. O Salvador Dalí tem uma girafa, tem umas coisas aí pegando fogo, lembra um pouco. Vai subindo, Danilo, desenho, lápis aquarelado, né? É. Olha aí esse aí. Aí vai vir tudo junto, aí já é uma junção do trabalho todo, né? Junção do todo. Isso aí de 2020, olha aí, ó, Vlamir, olha. Então essa é a sua produção, mas já já fez a exposição desse material ainda? Não, tá tudo no pré? Não, eu ia comemorar meus 40 anos, mas está muito caro você fazer uma exposição. Isso dá um bom livro, viu? A gente não consegue. Dá um livro também, mas aquele livro também tá muito caro, a impressão, papel, né? Cara, a gente não consegue patrocínio. Não sei que seja um edital, moldura muito cara. E para fazer uma exposição comemorativa, pronto, aí já é um efeito da minha netinha, a Isis, né? Que o vovô adora ela. Teve muito legal, né, Danilo? Já tem um lado mais infantil, né? Uma pegada mais infantil, depois que a minha netinha... E as cores, isso é lápis? Tudo é lápis. Só que esses lápis são lápis importados, aí é por isso que ele tem outra cor. Similares a um lápis de cor, mais ou menos? Eles são lápis de ponta, cores. De ponta, de madeira, né? Sim, são, mas eles... Grafitezinho. A qualidade deles é que é bem melhor. Olha aí você vai trazer sua gravura para o desenho, né? Exatamente. Então, aí já mistura os peixes, aquele dos peixes. Já tem uma questão com os peixes aí. Isso, 29 por 30. Isso é uma média, diminuiu um pouco. Esse trabalho aí é engraçado. Eu fiz esse porquinho aí. Aí a minha esposa, Ironete de Paula, né? Quando ela for assistir para ver como eu me lembrei dela, né? Tem que lembrar que é bom porque é história de vida, né? Pois é. Aí ela disse assim, Sebastião, esse bicho é tu, parecido contigo. Aí eu disse, eu? O olho é teu e tal. Aí eu mostrei, olha aí, que lindo, eu mostrei para minha netinha. Aí disse, Isis, quem é esse aqui? É tu, vovô. Eu digo, mas aí lascou. Aí eu digo, pois tá certo, vou me vingar. Aí fiz a minha esposa ali. Legal demais essa obra, né? Muita produção, tem produzido muito então, né? Tenho produzido muito. Bom, aí mais um trabalho com uma conotação bem infantil. São grandes, né? 20, 30 centímetros com 42. São A3 eles. Que papel é esse que você pinta? Cara, alguns desses papéis horríveis que eu utilizava na gravura. Teve um que quando eu fui participar de uma exposição na Espanha, e eu tive que comprar um papel de melhor qualidade. Então, aquele papel Fabriano, o Fabriano, que é italiano, caro, que é uma beleza, mas aí eu ia mandar a gravura, era uma exposição importante, eu comprei, e o que sobrou, porque ele vem num caderno com 20 folhas, tem alguns que são no Fabriano. Legal, pode passar. Mas grande parte dele é no Rives. Adorei essa série, também feliz, um momento tranquilo. Olha, né? Mas olha aí, rapaz, olha aí. Não, aí, Danilo, Danilo. Não se assuste, não. Nossa, aí é a reminiscência do Zé Walter. Isso aí, não tem chifre em cima, mas tem na boca ali, ó. Olha que linda essa série aí, cara. Sem título. Aí você não tem dado título, não, os bichinhos.
Mas teve uma época que eu dava títulos, aí quando eu fui participar na época das galerias de Itaú Cultural, um crítico de arte que participou da comissão jogadora, que é o Frederico de Moraes, ele selecionou o trabalho e mandou um recado para mim dizendo que era interessante que eu colocasse os títulos, porque você guiava um pouco, né? Tirava um pouco da imaginação das pessoas. Eu segui um pouco a ele na época e depois Não, realmente, e outra coisa, aí os bichos começam a interagir com coisas, né? Eles ganham vida, né? Deixam de ser aqueles bichos que eram, agora eles brincam, eles caminham com coisas, acho legal, porque eles estão quebrados, mas ao mesmo tempo estão vivos, e né? mistura, né? Os elementos, olha, Valmir, já é outra fase, é uma fase nova, né? Soou bacana demais. E o fantástico, né? Do seu mundo fantástico. Exatamente. Sim, aí esse é o que de vez em quando você publica, né? Você manda no WhatsApp e tal. Exatamente. Quando eu termino, eu sempre publico. Tem essa possibilidade hoje, né? De mostrar. Né? Exatamente. Você socializa. Isso aí já é 2023, né? 2023. Olha aí. Esse eu acho parecido com o Kelso, cara. Essas pernonas dele aí. E meio Highlander nesse cabelo aí. E esse aí? Tem as figuras, parece com quem? Essa aí já é uma pegadinha também mais infantil, né? Que já tem lindo. muito a ver lá com minha netinha. Muito legal essa nova fase que você está vivendo, né? E aí você leva quanto tempo para fazer um trabalho desse, assim? Rapaz, eu mudei minha metodologia de trabalho, né? Porque exatamente por conta da questão do tempo. Eu estava conversando com o Nonato Cordeiro ontem. Olha aí. Até falei para ele que estava vindo aqui. Eu antigamente eu começava um trabalho e terminava. Agora eu trabalho sempre com 2. Porque eu vou desenhando e deixo ali. Quando a minha netinha não está lá em casa, porque se eu deixar, ela quer fazer parceria. Quer ir desenhar no trabalho junto comigo. Ela chega lá em casa, ela só quer os meus lápis, ela não quer os que eu comprei. Além de cantora, quer ser pintora. Exatamente. É uma artista completa. Ela estava fazendo meu retrato ontem. Vovô, olha aqui, você. Aí, né? Então, assim, por quê? Porque eu vou corrigindo, eu vou olhando. Então, hoje eu já não digo mais quanto tempo, mas quando eu estava trabalhando direto em um só, eu levava 2 finais de semana. Porque esse trabalho tem texturas, né? Tem fundos, né? Tem, além do desenho, tem o desenho, tudo. Depois tem outra pintar textura. Cara, bacana demais. Quer dizer que é isso. Hoje eu queria que você falasse sobre o momento atual mesmo. Nós estamos chegando já nele, né? Exatamente. Eu estou com essa série de desenhos, estou gostando muito. É algo que como eu te falei, eu não me considerava um desenhista. E hoje eu estou considerando esses trabalhos como prontos, né, no desenho. Eu colocava os desenhos, se você vê no início as postagens, colocava mais um estudo, né? E aí agora não, eu já assina mesmo. Antes era terminei meu estudo. Exatamente. Terminou de estudar, então, finalmente. Assim, então está sendo muito interessante. É uma fase, essa fase ela tem me tirado um pouco, afastado um pouco da gravura, mas eu não acho isso ruim, que eu acho que a vida da gente é isso, nós temos momentos. A pandemia veio, mudou muita coisa, a idade também vai chegando, você viu que as minhas gravuras, elas são muito detalhadas, eu trabalho com muito detalhe, o próprio desenho, mas é muito diferente, quando eu termino o desenho, está pronto. Quando eu termino a gravura, ainda vou ter que imprimir, ainda tem um monte de coisa. Você que trabalha também pintando, exatamente, tem gravando, vai. Então, é um processo muito que está sendo muito sedutor. A questão da cor também, que eu gosto muito da cor, e que na gravura eu não poderia fazer tantas cores, como ela limita um pouco a gente nesse sentido. Eu sei. Sebastião, você é um artista que tem quase 42 anos, né, de atividade, que transita pelo universo acadêmico das artes visuais, e que vem desde uma formação de um grupo que foi, né, importante para todos os cearenses, apesar do pouco tempo que durou, que é o Fator Esporte. Como é que você convive com esses novos artistas na formação? Tem o seu passado, a convivência desses últimos 40 anos com os outros, que não são da academia, mas estiveram sempre na dinâmica da produção artística, das exposições. Como é que você avalia hoje esse universo das artes visuais, com todas essas mudanças de processos produtivos, formativos? Como é que você avalia um pouco de mercado e de comunicação? São muitas mudanças, né?
em 40 anos, mas como é que você avalia hoje, um pouco assim, no geral, esse universo das artes visuais no Ceará? Houve muita mudança, realmente. O Ceará tem uma coisa muito curiosa, né? E o Vlamir, que eu acho que o Vlamir talvez nós sejamos contemporâneos, eu não sei a idade do Vlamir, Mais ou mas... menos essa idade aí. Então, assim, nós vivenciamos, né, muitas mudanças. Nós vivenciamos um momento em que tinha um grupo de artistas que era só aquele, que as galerias só tinham aquele, o museu só recebia aqueles, né? Então, aos poucos, a gente foi se inserindo ali, aos poucos se chegando e acabando. Mas aí o Ceará, eu já ouvi até alguém falando sobre isso, que tem algo aqui que parece que os ciclos da seca. Tem uns movimentos de arte que tem aquela efervescência, de repente se acalma tudo, aí entra de novo no marasmo, aí depois começa a surgir. Nós estamos nesse momento de ressurgimento de novo, muitos artistas jovens, essa questão mudou. Tem algo que você me pergunta no contexto, mudou muito, que é a questão da arte urbana. Na minha humilde opinião, é a maior manifestação das artes visuais no século XXI, porque, em primeiro lugar, é algo público, né, é algo que todo mundo tem acesso, é algo de grande dimensão, e esses artistas têm artistas geniais nas artes, na arte urbana. A arte urbana você chama aqui pintura de painéis, de muros, mural, essa coisa toda. pichações, etc., murais, tem muita etc. gente boa. A questão da arte contemporânea traz um grande benefício para quem não tem dinheiro, porque hoje em dia, para você fazer uma obra de arte, você não precisa ter nenhum material. Tem artista que trabalha só com a ideia, só com o conceito, entendeu? Então, trouxe esse benefício. Como é isso? Simplifique aí. O conceito é mais importante do que o produto em si. Isso é a linha do que se pensa muito dentro da arte contemporânea. Então, eu vou lhe dizer o seguinte. Teve um artista que ganhou um prêmio no Salão de Abril, que a proposta dele de inscrição era essa. Eu quero... Agora, sim, foi meio curioso, mas deu certo para ele. O meu trabalho quando o trabalho estiver montado, eu fotografo e crio o trabalho e monto e fotografo, tudo sem a obra estar lá. Ele pegou a fotografia e ele posicionou o trabalho dele em referência às outras. Ele criou. Então, o trabalho dele não estava lá. Foi um trabalho criado e ele ganhou o prêmio. Ele pintou depois, eu não entendi bem como é que ele pintou. Está aqui, o salão estava todos. O projeto dele foi selecionado, porque senão ele não poderia fazer. A ideia dele foi selecionada. Ele botou uma tela em branco lá. Não, ele não botou tela em branco, nada. Ele estava só reservado o lugar dele em branco. O que foi aprovado foi o projeto de intenção dele, do fazer. A ideia dele foi aprovada, ele não tinha a obra. A obra dele só ia surgir quando tivesse as outras expostas, que ele ia fotografar e ia criar, usando como referência todas aquelas obras. Entendi. Entendeu? Então, outra coisa que acabou, né, é lógico, se você puder trabalhar com materiais, você vê a diferença dessas cores. Aí muita gente pergunta, se é lápis de cor? Lógico, a qualidade do material. Você sabe disso, ser músico, um violão de boa qualidade. Uma corda já muda tudo. Muda tudo, né? Aí isso tudo muda. Mas você não deixa de participar de uma exposição hoje porque você não está trabalhando com um material de qualidade. Você pode pegar o lixo, você pode reciclar. Então a arte contemporânea, ela deu essa abertura e essa possibilidade. Então essas mudanças são muito benéficas. Tem uma coisa que aí, talvez seja a minha geração, que seja antiga, eu estava até conversando com o Roberto Galvão, que eu fui ver o Salão de Abril desse ano, que foi até aqui pertinho, né? Foi ali no... Casa do Barão. Casa do Barão ali, né? Muito boas ideias, mas muita coisa feita às pressas, sem os alunos, sem os artistas se preocuparem com um nível de bom acabamento na obra. Isso é uma característica do momento, essa pressa. Mas tinha muito boas ideias, mas muitas delas que você via que se fosse trabalhada com mais calma, com mais tranquilidade. Tem nomes que se destacam nessa pintura mais tradicional, da tela, da exposição? Sim, porque nós temos aqui nomes de referência, né? Você pega um Decásio Gadelha, um Vlamir de Souza, você pega um Ademir Martins, você pega um Raimundo Sela, você, Sebastião e tal, não sei o quê. Hoje, quem são? Rapaz, assim, dessa geração mais recente, que está expondo aí,
que está se destacando. Nós temos o Francisco de Almeida, né, que é um gravador que mistura todas as coisas. Inclusive foi meu aluno de gravura aí no Malc. Tem o Gerson Pirajá, o Silvano Tomás, tem mais na área da gravura que eu estou falando, né? Tem o Diego San, né? E aí tem o Gustavo Diógenes na pintura, que trabalha lá com a galerinha. Eu sei, esse Vlamir tem alguns nomes aí? Você conhece assim de geração, o Vlamir? Novíssimos. Você citou aí o Pirajá, o Silvano. Pirajá, o Silvano. Eles estão... Tem o Faso também, mas tem o Faso também, muito bom. O Faso começou muito bom. com a gente aqui no Ponte Cultura. o Lincoln Vasconcelos, mas ele é mais da... O Lincoln já é mais antigo. O Lincoln. Não, o Lincoln, nós estamos falando mais dessa geração. Faso talvez seja já. O Faso também já vem aí com 10, 15 anos. Mas já. o Faso não é da nossa geração, não. Não, Faso é do Ponte de Cultura. Fez o meu Centauro, né? Muito Centauro bom. Titulado Centauros e Canudos. Cara. Aquele Centauro muito bom. O Faso é um grande artista. Sebastião, nós estamos chegando aqui ao final, né? É muito bom conversar com você, porque de alguma forma a gente conversa sobre o Zé Walter, né? Conversa sobre a nossa relação no curso de música, sobre o Cefete lá com a Lourdinha, o Carlinhos, todo esse pessoal amigo nosso lá, com o Vlamir. E esse programa tem esse propósito, além de trazer a história de vida, quando pega a sua história, chama-se com a Tarcísio, já esteve aqui, o Zé Tarcísio, né? O Vlamir já começou sobre a história dele aqui. As artes visuais, a gente tem trazido alguns, né? Porque é muito comum trazer música, do teatro, do cinema, mas a gente tem trazido também alguns das artes visuais. E a gente vai construindo essa teia, assim, vai montando um pouco esse processo de histórico, né? De patrimonial das nossas artes visuais, que às vezes realmente é difícil enxergar, né? Eu convivo com muitos, desde a minha... eu trouxe também o Ronaldo Cavalcante. Sim, o Ronaldo, desde a minha época do pai do grande Kainan Cavalcante, grande músico. Eu convivo com Aldifax, com Bivar, Eurico Bivar, que são os que, naquela época ali, faziam um trabalho mais próximo à minha realidade, né? Carimai, lá no Cariri, né? Que é um conheci né? Carimai. Carimai está aí agora... o Descartes, o próprio Descartes e tal. Então, quero agradecer demais, acho sua história. Beleza, vamos propor aqui, Danilo, você passar as gravuras dele. Eu vou fazer um pequeno clipe antes de terminar. Quero que você aproxime as gravuras, eu vou fazer um instrumental. E você vai passando os bichos. Eu queria só, antes de terminar... Os bichos de chifre, os bichos sem chifre, viu, Danilo? Não se preocupe, não. Queria só, antes de terminar, uma parte que é uma coisa mais recente agora, que é essa convivência com os meninos da música lá do Instituto Federal do Ceará, né, principalmente com o Carlinhos Crisóstomo, essa história que eu comecei a fazer umas composições, a gente acabou não falando de compositor, disso. E temos feito muitas coisas, fizemos já um CD, depois um EP. Como é o nome do disco? Diálogos Cromáticos, isso tem Encanto. A gente vai achar diálogos é bom, importante. Diálogos Cromáticos e Encantos. Diálogos Cromáticos fizemos uma música para o Museu do Caju, né, que inclusive tem um clipe feito pelo o Júlio Marcel. Como é o nome desse clipe? Vamos botar aqui um pouquinho. Rapaz, é a música do Museu do Caju. Museu do Caju. Tá aí, Danilo. E tá atrás do fizemos disco, para o Lero White, tivemos lá cantando uma música fizemos uma música lá para o Lero White. O Falcão gostou muito. Como é a música Lero White? Lero White é bom demais, não existe nada igual. Tem música, entrevista e humor. Você foi pro programa, foi inspirado no programa. Exatamente. Né? E estamos num processo, começamos. Essa aqui é uma declaração aqui, uma homenagem a você. Eita, rapaz, coisa vai fazer igual o Falcão e o Tarcísio. Não, mas não foi feita, mas a homenagem foi feita não é porque eu vim para cá não, antes é porque nós não concluímos ainda. Quando terminar aqui, até eu lhe mostro que está aqui no celular, não adianta mostrar agora porque não está pronto. Mas a gente... fico muito feliz. A gente vai voltar para terminar, mas antes vamos mostrar mais uma vez, para os que acompanham o Arte Militância aqui, a qualidade do seu trabalho, a diversidade, a capacidade de sua produção na gravura e agora no desenho, né? Vai, Danilo, salta aí. Vou fazer aqui o Centauros e Canudos instrumental que ele gosta. Fazer o som de cada bicho.
difícil. Meio hispânico esse boi aí. Meio enigmático essa águia. Esse aí. A bola, isso aqui. Esse balançando. A bola, isso foi a bola, já foi só uma bola. Gente, eu quero, Sebastião, agradecer demais, né, a sua presença. Quero que você diga onde é que as pessoas lhe acham aqui, para entrar em contato com você. Bom, o Instagram, tem meu Instagram com as obras, né, que é o Seba.Stial Gravura, né, que eu acho que ele conseguiu localizar aí. E eu também tenho esse é o Sebastião, esse aí é o Sebastião de Paula. Que aí eu Ali posto, é você, Sebastião, é? Aquela foto lá em cima. Exatamente. Essa foto que foi feita pelo... A foto... O pessoal pensa que não sou eu, porque está muito bonito. O cara pergunta que é você mesmo, é? Exatamente. Aí é sua netinha ali. Exatamente. Ali foi esses site que faz negócio de boneco aí. Foi lá no dia do Falcão, lá com o Carlinhos. Aquele ali, ó, volta aí, Danilo. Esse aí é o quê? Esse desenho aí? Tão bonito. Esse não apareceu aqui, não. Você não Pois mandou, não. Eu acho que esse não está, não. Esse foi um dos mais recentes. E ali, aquele vídeo ali, é a apresentação lá no dia do programa do Falcão, lá. Tocando a música. Falcão é uma figura, mas parceiro. Então as pessoas entram em contato, você responde aí. Ali é o Carlinhos Crisóstomo, grande músico, grande professor. O Carlinhos tem ali é um desenho novo também, aquele verdinho aí. Exatamente. Eu acho essa série que os bichos dialogam com objetos, eu acho genial. Mas o outro lá é melhor de mostrar, porque tem só as obras. Mas nesse aí, se a pessoa entrar aí, você responde. Mandar uma mensagem aí. Sebastião, eu queria fazer um curso aqui de gravura. Como é que a gente faz um curso aqui na Solar? Como é que como é que eu acho uma obra sua? Esse aí é o outro, pronto, né? Esse é o profissional, que são só as obras. Esse primeiro aí, desse bichinho aí com esses balõezinhos aí. Esse foi o mais recente. A tua netinha tá ali inspirando demais, né? Tudo tem ela dentro dela, né? Tem um pouco. Legal, então entrando aí, Seba. Essa aí é uma experiência que eu fiz mais recente. Gravura, isso é gravura com massinha e tinta de carimbo. E fica no relevo vertical, é? Fica vertical no relevo? Fica uma tela, é? Não tem relevo nenhum aí, não. E a massinha entra onde? Fica assim? A massinha é como matriz. Eu pressiono ela na matriz, pressiono no carimbo os pretos. Aí o resto é lápis e o resto é feito com lápis. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu me lembrei que o Ciro de Paulo passou. Parece que tem relevo, né? Eu me lembrei que o Ciro de Paulo passou aqui, que ele está fazendo coisas só com inteligência, com IA. Você já está trabalhando com isso? Não, nas áreas das artes visuais, não. Esse daí foi de uma exposição. Foi a do Dragão, foi? Que lindo esse cartaz, olha. Eu tenho feito umas brincadeiras na IA. Sonhadores. Mostra esse cartaz de novo aí, Danilo. Achei esse cartaz genial. A exposição, onde foi essa exposição? A exposição foi lá na Arte Ivo Galeria. Foi agora? Foi, recentemente. Ela vai para Canoa Quebrada. Abriram uma galeria em Canoa Quebrada. Uma galeria de arte. Ela vai ser exposta lá. Vai ser bom, ela vai pirar com esses bichos lá, viu? O pessoal é meio, né? Quando olhar, vai dizer, pô, esse cara aí é do nosso. É do nosso. Da Irmandade. É da Irmandade. Como é? De coisa lá em Canoa? Pois é. Viu, você estava falando, Sebastião, que era dessa... Sei que você estava falando desse novo trabalho que você fez, e o que mais você estava dizendo? Pois é, isso aí é um trabalho que eu participei da exposição na Romênia. Na Romênia, né? Isso aí são os outros trabalhos. Isso é um artista lá que... Assim, ele gosta muito do meu trabalho, e esse trabalho até a gente trocou, e ele tem feito muita coisa. Até já me convidou para a exposição no ano que vem, mas a gente está com um problema de correio para as gravuras, para os trabalhos chegarem na Romênia. Não sei o que está acontecendo, que volta. Mas que maravilha, rapaz. Quero lhe parabenizar demais. Quero agradecer as pessoas que nos acompanham aqui por sua história de vida, né?
lá dos Bastiões, Exatamente. Morada Nova. à Avenida da Universidade, ao ex-Miran Lopes, passando pelo Zé Walter, Pan-Americano, geograficamente, e também desde os seus primeiros desenhos, passando pelos Fator Exposta, até seu trabalho mais contínuo, né? Seu trabalho também acadêmico, de formação. Então, eu fico muito feliz de tê-lo aqui e de sentir essa trajetória tão rica, né? E com tanta calma, tranquilidade. Você é calmo, né, Silmar? Aparente, aqui, né? A minha esposa que diz assim, Sebastião, tu é engraçado lá com teus alunos, é uma tranquilidade. Eu digo, mas no meu local de trabalho eu não posso ser estressado, né? Estressado em casa. Valmir quer falar alguma coisa aí? Vai dizer. Fala aí, Valmir, pega o microfone. Vou presentear aqui um retrato bem expressionista aí. Um retrato em azul. Realmente os traços aí do Sebastião, os azuis dos olhos. Tava. Tinha alguma coisa aí de querosene aí. Ele fez na lamparina. Fala aí, Obrigado, Vlamir. Muito obrigado. Belíssimo trabalho. Parabéns. E você parece que adivinhou, porque dos ismos, o que mais me encanta você tem uma pegada aqui impressionista, né? E é dos ismos eu gostava mais, o que eu mais gosto é o impressionismo, me encantava muito. Uma das coisas que eu sempre sonhei e tive esse prazer, do José Walter ao mundo, né? Os Bastiões ao mundo, né? José Walter só foi uma estação. Dos bastiões para o mundo, né? O José Walter foi só uma das estações. É verdade. Você tem até uma música Estações, né? Tem. O Zé Walter sempre foi uma referência minha, né? Eu brinco muito que o José Walter era a Grécia da modernidade. Muito obrigado. Então vamos terminando aqui. Danilo, muito obrigado. Danilo, muito obrigado, Vlamir, sempre, né? Aqui preenchendo de forma muito brilhante nosso programa. Sebastião, gratidão. O Coni, presidente do PT, que estimula esse programa, que hoje já tem mais de 100 edições, em média 2 horas. Então nós já temos aí mais de 200 horas gravadas sobre história de vida, e que é muito importante para mim, assim. Então é uma pequena contribuição na construção da memória dos produtores culturais cearenses. Então, estou muito feliz, o pessoal acompanha, o pessoal manda notícia. Recebemos aí uma notícia de um prêmio lá no programa, vai ganhar um prêmio, viu, Danilo? Vou mandar para receber. Danilo, Noite das Estrelas, o Danilo vai lá. Tá. Você disse que o programa foi escolhido para Noite das Estrelas, o Danilo vai lá receber. Gente, obrigado, gratidão. Sebastião, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sua trajetória. Eu que agradeço o convite do programa, né, da TV PT Ceará, né, Arte e Militância, e a você, e ao Vlamir também pelo belo trabalho, e ao nosso amigo lá da produção. Danilo, grande artista aí. Artista aí. Valeu, Danilo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, valeu. Cheio de luz, valeu.